doutrina da Trindade. CAPITUL1. Criar e gerar. Todos me alertaram para não lhe contar o que vou lhe contar neste último livro. Todos disseram: o leitor comum não quer teologia. Dele uma religião simples e prática. Rejeitei o conselho deles, pois não acho que o leitor comum seja assim tão tolo. Teologia significa a ciência de Deus, e penso que qualquer pessoa que queira pensar sobre Deus de alguma maneira gostaria de ter a noção mais clara e precisa possível sobre ele. Vocês não são crianças, então, por que deveriam ser tratados como tais? De certa forma, entendo bem porque as pessoas andam desanimadas com a teologia. Lembro-me de que, quando estava dando uma palestra para os pilotos da Força Aérea Britânica, um cial idoso e obstinado se levantou e disse: toda essa baboseira não me serve de nada. Mas, veja bem, também sou religioso. Eu sei que há um Deus. Eu senti sua presença lá fora, no deserto, à noite, o tremendo mistério. E é exatamente por isso que não acredito nas suas fórmulas e nos seus dogmas que se encaixam perfeitamente. A respeito de Deus, para qualquer um que tenha se encontrado com aquilo que é real, todos eles me parecem bastante insignificantes, pedantes e irreais. O fato é que, em certo sentido, até concordo com esse homem. Acredito que provavelmente ele tenha tido uma experiência real com Deus no deserto, e quando retornou dessa experiência para os credos cristãos, imagino que estava, de fato, voltando de algo real para algo menos real. De alguma forma, uma vez que uma pessoa tenha olhado para o oceano a partir da praia, e depois, olhado para o mapa do Atlântico, ela também terá se voltado de algo real para algo menos real, ou seja, voltando-se de ondas de verdade para um pedaço de papel colorido. Mas aí é que está a questão. Admito que o mapa seja apenas um pedaço de papel, mas há duas coisas das quais devemos nos lembrar a respeito dele. Em primeiro lugar, o mapa se baseia no que centenas ou até milhares de pessoas descobriram, navegando pelo Oceano Atlântico real. Nesse sentido, ele tem por trás de si um grande volume de experiências que são tão reais quanto as que você poderia ter a partir da praia. Só que, enquanto a sua experiência seria fruto de um único vislumbre, o mapa reúne e engloba todas as demais experiências. Em segundo lugar, se você quiser ir a algum lugar, o mapa é absolutamente necessário. Enquanto você se contentar com caminhadas na praia, suas próprias visões serão muito mais divertidas do que olhar para o mapa. Mas o mapa terá mais utilidade do que as caminhadas na praia se você quiser ir aos Estados Unidos. Ora, a teologia é como um mapa. O simples aprender e pensar sobre as doutrinas cristãs, se você parar por aí, é algo menos real e menos empolgante do que o tipo de coisa que o meu amigo experimentou no deserto. As doutrinas não são Deus, ou seja, elas são apenas um tipo de mapa. Todavia, o mapa é baseado na experiência de centenas de pessoas que tiveram contato real com Deus, experiências que, se comparadas a quaisquer emoções ou sentimentalismos piedosos que tenhamos, são muito elementares e confusas. E, em segundo lugar, se você quiser ir um pouco mais além, será obrigado a usar o mapa. Veja bem, o que aconteceu com aquele homem no deserto pode ter sido real, e certamente foi empolgante, mas não deu em nada, ou seja, não o levou a lugar nenhum, e não há nada que se fazer com isso. Na verdade, essa é precisamente a razão porque uma religião vaga, sentir Deus na natureza e coisas semelhantes é tão atraente. Ela é todo sentimento e nenhum trabalho, ou seja, é como olhar para as ondas a partir da praia. Mas você não consegue chegar a terras novas estudando o oceano desse jeito, e também não vai obter vida nova simplesmente sentindo a presença de Deus nas cores ou na música. Você não chegará a lugar nenhum se ficar examinando o mapa sem sair ao mar, mas também não vai ficar muito seguro se sair ao mar sem um mapa. Em outras palavras, a teologia é prática, especialmente hoje em dia. Nos velhos tempos, quando havia menos instrução formal e debate, talvez fosse possível avançar com poucas e vagas ideias sobre Deus, mas hoje em dia não. Todas as pessoas leem e ouvem questões sendo discutidas. Consequentemente, se você não dá ouvidos à teologia, isso não vai significar ausência de ideias sobre Deus, mas sim a presença de um monte de ideias erradas sobre ele, ideias más, confusas, obsoletas. Pois uma grande quantidade de ideias sobre Deus, disseminadas hoje como se fossem novidades, não são nada além daquelas que os verdadeiros teólogos testaram séculos atrás e rejeitaram. Acreditar na religião popular do mundo moderno é um retrocesso. Seria como acreditar que a Terra é plana. Em termos práticos, a ideia popular do cristianismo não seria de que Jesus Cristo foi um grande mestre de moral e que, se apenas seguirmos seus conselhos, poderemos estar em condições de estabelecer uma melhor ordem social e evitar outra guerra. Agora, veja bem, isso pode até ter um fundo de verdade, mas não se trata da verdade completa sobre o cristianismo, além de não ter nenhuma importância prática. É bem verdade que, se formos levar a sério o conselho de Cristo, logo viveríamos num mundo mais feliz. Você nem precisa ir tão longe quanto Cristo. Se fizéssemos tudo que Platão, Aristóteles ou Confúcio nos disseram para fazer, estaríamos numa situação bem melhor que a de agora. Mas e daí? Nunca seguimos os conselhos dos grandes mestres por quê? Deveríamos começar agora? Porque deveríamos estar mais prontos para seguir a Cristo do que a qualquer outra pessoa. Porque ele é o melhor mestre de moral. Mas isso reduz nossas chances de seguirmos. Se não conseguimos aprender as lições elementares, qual é a chance de aprendermos as mais avançadas? Se o cristianismo não significa mais do que uma porção de bons conselhos, então ele não tem tanta importância, pois nunca nos faltaram bons conselhos nos últimos 4.000 anos, e um pouco mais não fará diferença. Mas se você for analisar quaisquer escritos cristãos reais, descobrirá que eles estão falando sobre algo bem diferente dessa religião popular. Eles dizem que Cristo é o Filho de Deus, seja lá o que isso quer dizer. Dizem ainda que aqueles que creem nele também podem se tornar filhos de Deus, seja lá o que isso quer dizer. Dizem, porém, que a sua morte nos salvou de nossos pecados, seja lá o que isso quer dizer. Não adianta reclamar de que essas armações são difíceis. O cristianismo há algo sobre outro mundo, sobre algo que está por trás do mundo que podemos tocar, ouvir e ver. Você pode achar que a reivindicação é falsa, mas se for verdadeira, o que ela nos diz estaria sujeito a ser algo difícil, pelo menos tão difícil quanto a física moderna e pelo mesmo motivo. Agora, o ponto no cristianismo que nos choca mais é a armação de que, ao nos associarmos a Cristo, podemos nos tornar filhos de Deus. A questão é, será que já não somos filhos de Deus? Certamente a paternidade de Deus é uma das ideias centrais do cristianismo. Bem, em certo sentido, não há dúvida de que já somos filhos de Deus. Quero dizer, Deus nos trouxe à existência, nos ama e zela por nós, e nesse sentido é como um pai. Mas quando a Bíblia fala de nos tornarmos filhos de Deus, obviamente quer dizer algo diferente, e isso nos leva ao centro da teologia. Um dos credos diz que Cristo é o Filho de Deus gerado, não criado, e acrescentasse gerado pelo seu Pai antes de todos os mundos. Por favor, entenda que isso não tem nada a ver com o fato de que, quando Cristo nasceu na terra como homem, ele era filho de uma virgem. Não estamos retindo neste momento sobre o nascimento virginal, mas estamos falando de algo que aconteceu antes sequer de a natureza ter sido criada, antes de o tempo ter início. Antes de todos os mundos, Cristo foi gerado, não criado. O que isso significa? Não é tão comum usarmos as palavras gerar ou gerado atualmente, mas todo mundo sabe bem o que ela significa. Gerar é se tornar o pai de alguém, ao passo que criar é fazer. E a diferença é esta: quando você gera, concebe algo do mesmo tipo que você. Um homem gera bebês humanos, um castor gera castorzinhos e uma ave gera ovos que se transformam em pequenos pássaros. Mas quando você cria alguma coisa, faz algo diferente de si mesmo. Uma ave faz um ninho, um castor constrói uma barragem, um homem faz um rádio, ou ele pode fazer algo mais parecido com ele do que um rádio, como uma estátua. Se ele for um escultor suficientemente talentoso, poderá fazer uma estátua que seja bem parecida com ele. Mas é claro que não é um homem real, ela só se parece com uma pessoa. Ela não consegue respirar ou pensar, em suma, não está viva. Agora, esse é o primeiro ponto para se deixar claro. O que Deus gera é Deus, da mesma forma que o ser humano gera são seres humanos. O que Deus cria não é Deus, da mesma forma que aquilo que o ser humano cria não é ser humano. Eis porque os homens não são filhos de Deus no mesmo sentido que Cristo é. Podem, de certa forma, se parecer com Deus, mas não são coisas do mesmo tipo. Eles são mais parecidos com estátuas ou imagens de Deus. Uma estátua tem a forma de um ser humano, mas não está viva. Da mesma forma, o ser humano tem a forma ou semelhança de Deus, em um sentido que eu vou explicar, mas não recebeu o mesmo tipo de vida de Deus.
Vamos tomar o primeiro ponto, a semelhança do homem com Deus. O espaço é semelhante a ele no tamanho. Não que a grandeza do espaço seja do mesmo tipo da grandeza de Deus, mas é um tipo de símbolo, uma tradução em termos não espirituais. A matéria é como Deus por possuir energia, embora, mais uma vez, é claro que a energia física seja algo diferente do poder de Deus. O mundo vegetal é semelhante a ele porque está vivo, e ele é o Deus vivo, mas essa vida, no sentido biológico, não é a mesma que há em Deus. Trata-se apenas de um tipo de símbolo ou sombra desta. Quando chegamos aos animais, porém, achamos outros tipos de semelhança além da vida biológica. A intensa atividade e a fertilidade dos insetos, por exemplo, oferecem uma vaga semelhança inicial da atividade incessante e da criatividade de Deus. Nos mamíferos superiores, temos o início da afeição instintiva. Isso não é o mesmo que o amor existente em Deus, mas ato semelhante, da mesma forma que uma agulha pintada num pedaço de papel plano pode, desse modo, ser semelhante a uma paisagem. Quando chegamos ao homem, o mais alto dos animais, obtemos a semelhança mais completa com Deus de que temos notícia. Pode haver criaturas em outros mundos que sejam mais semelhantes a Deus do que o homem, mas não sabemos nada sobre elas. O homem não apenas vive, mas ama e raciocina. A vida biológica alcança seu nível mais alto nele de que temos conhecimento. Mas o que o homem, em sua condição natural, não possui, é a vida espiritual, o tipo de vida superior e diferente que existe em Deus. Usamos a mesma palavra, vida, para ambas as coisas, mas, se você pensasse que ambos têm de ser o mesmo tipo de coisa, seria como pensar que a grandeza do espaço e a grandeza de Deus fossem o mesmo tipo de grandeza. Na realidade, a diferença entre a vida biológica e a vida espiritual é tão relevante que eu vou lhes dar dois nomes diferentes. O tipo biológico, que vem até nós por meio da natureza e que, como tudo mais na natureza, está sempre tendendo a entrar em corrupção e se dissipar, de modo que só é capaz de se sustentar por subsídios incessantes da natureza na forma de ar, água, comida, etc. É bios. A vida espiritual, que está em Deus desde toda a eternidade e que fez todo o universo natural, é Zoé. É certo que bios tem uma semelhança meio vaga ou simbólica com Zoé, mas apenas o tipo de semelhança que há entre a foto e o lugar, ou a estátua e um ser humano. Uma pessoa que deixasse de ter bios para ter Zoé teria de ter passado por uma transformação tão radical quanto uma estátua que deixasse de ser pedra esculpida para um ser humano real. É disso precisamente que o cristianismo se ocupa. Esse mundo é uma grande loja de esculturas. Nós somos as estátuas e há rumores por aí de que alguns de nós, algum dia, despertaremos para a vida. CAPITUL2. O Deus triuno. O capítulo anterior tratou da diferença entre gerar e criar. Uma pessoa gera um eu, mas cria uma estátua. Deus gerou Cristo, mas o ser humano, Deus apenas criou. Ao dizer isso, ilustrei apenas um ponto sobre Deus, a saber, que o que Deus, o Pai, gera é Deus, algo do mesmo tipo que ele mesmo. Dessa forma, é semelhante a um pai humano que gera um eu humano, mas não é igual. Tentarei explicar um pouco melhor nas linhas seguintes. Hoje em dia, a maioria das pessoas diz, creio em Deus, mas não num Deus pessoal. Elas intuem que o mistério por trás de todas as demais coisas tem de ser mais do que uma pessoa, e nisso os cristãos concordam. Mas os cristãos são o único povo que oferece alguma ideia de como seria o ser que está além da personalidade. Todas as outras pessoas, embora digam que Deus esteja além da personalidade, na verdade, pensam nele como algo impessoal, isto é, como algo menos do que pessoal. Se você está à procura de algo suprapessoal, algo que é mais do que uma pessoa, então não será uma questão de escolha entre a ideia cristã e as outras ideias. A ideia cristã é a única disponível no mercado. Além do mais, algumas pessoas pensam que, depois dessa vida, ou quem sabe, depois de várias vidas, as almas humanas sejam absorvidas em Deus. Mas quando elas tentam explicar o que queriam dizer, parece que estão pensando nessa absorção em Deus como se fosse algo material sendo absorvido por outra coisa. Elas dizem que é como uma gota de água escorrendo para o oceano. Mas é claro que esse seria o M da gota. Se for isso que acontece conosco, então ser absorvido é como deixar de existir. Apenas os cristãos têm alguma ideia de como as almas humanas podem ser levadas à vida de Deus e, ainda assim, permanecerem elas mesmas. Aliás, elas permanecem muito mais elas mesmas do que antes. Eu os avisei de que a teologia é prática. O único propósito para o qual existimos é sermos trazidos para a vida de Deus. Ideias erradas sobre o que esta vida é tornarão as coisas mais difíceis. E agora peço que me acompanhem por alguns minutos com toda a atenção. Todos sabem que é possível mover-se de três modos no espaço: para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, para cima ou para baixo. Não há direção espacial que não seja alguma dessas três ou um meio termo entre elas. Nós a chamamos de três dimensões. Agora note o seguinte: se você está usando apenas uma dimensão, só poderá desenhar uma única linha reta. Se estiver usando duas, pode desenhar uma agulha geométrica, por exemplo, um quadrado, que é feito de quatro linhas retas. Vamos agora dar um passo além. Se você usar as três dimensões, poderá construir o que chamamos de gura sólida, por exemplo, um cubo, algo como um dado ou um torrão de açúcar. E um cubo é feito de 6 quadrados. Você percebe aonde quero chegar? Um mundo unidimensional seria uma linha reta. Em um mundo bidimensional, você ainda tem linhas retas, mas muitas linhas perfazem uma gura. Em um mundo tridimensional, você ainda obterá guras, mas muitas guras perfazem um só corpo sólido. Em outras palavras, à medida que você avança para níveis mais complexos, não deixará para trás as coisas que encontrou nos níveis mais simples. Na verdade, ainda as terá, embora combinadas de novas maneiras, as quais você não poderia imaginar se conhecesse apenas os níveis mais simples. Ora, o registro que o cristianismo faz de Deus envolve precisamente o mesmo princípio. O nível humano é bem simples e bastante vazio, e nele uma pessoa é um ser, e quaisquer duas pessoas são dois seres separados, da mesma forma que em duas dimensões. Digamos, sobre um pedaço de papel plano, um quadrado é uma gura e quaisquer dois quadrados são duas guras separadas. No nível divino, você ainda encontra personalidades, mas lá em cima você as encontra combinadas de novas maneiras que nós que não vivemos nesse nível, não conseguimos imaginar. Na dimensão de Deus, por assim dizer, você encontra um ser que são três pessoas, enquanto permanece sendo um ser. Da mesma forma que o cubo são 6 quadrados sendo um único cubo. É claro que não conseguimos conceber completamente um ser como esse. Da mesma forma que, se fossemos feitos de tal forma que só percebêssemos duas dimensões no espaço, nunca poderíamos imaginar um cubo propriamente dito. Mas podemos ter uma vaga noção disso. E quando nós o fazemos, então estaremos, pela primeira vez na vida, tendo uma ideia positiva, por mais vaga que ela seja, de algo suprapessoal, algo que é mais do que uma pessoa. É algo que nunca poderíamos ter imaginado, e ainda assim, como já nos disseram certa vez, nós intuímos que quase teríamos condições de adivinhá-lo, porque se encaixa tão bem com todas as coisas que já conhecemos. Talvez você pergunte, se não conseguimos imaginar um único ser tripessoal, qual o sentido de falar sobre ele? Bem, não há nenhuma vantagem em falar sobre ele. O que importa é ser verdadeiramente atraído para a vida tripessoal, e isso pode começar a qualquer momento, hoje à noite, se você quiser. Eis o que quero dizer. Um cristão comum se ajoelha para fazer as suas preces e com isso, estará tentando entrar em contato com Deus. Mas se ele for cristão, saberá que é Deus quem está capacitando a orar. O Deus por assim dizer, que está dentro dele. Mas ele sabe também que todo seu conhecimento real de Deus vem por meio de Cristo, o homem que era Deus, que tem Cristo ao seu lado, ajudando a orar, orando por ele. Você consegue ver o que está acontecendo? Deus é o ser para o qual ele está orando, o objetivo que ele está tentando alcançar. Deus também é o algo dentro dele que o está fazendo seguir em frente, o poder motivador. Deus também é a estrada ou ponte que ele terá de percorrer para alcançar o objetivo. Assim, toda a vida tríplice do ser tripessoal está realmente se dando nesse pequeno quarto comum, onde uma pessoa comum está fazendo suas orações. O homem está sendo arrebatado para um tipo superior de vida, que eu chamei de Zoé, ou vida espiritual. Ele está sendo arrastado para dentro de Deus por Deus, ao mesmo tempo em que permanece ele mesmo. E foi assim que a teologia começou. As pessoas já conheciam Deus de uma forma vaga. Então, veio um homem que alegava ser Deus e ainda
Assim, não era o tipo de pessoa que se poderia dispensar como um lunático. Ele os fez acreditar nele. Essas pessoas se encontraram com ele novamente depois de o terem visto morto, e então, depois de terem formado uma pequena sociedade ou comunidade, encontraram Deus de alguma forma dentro delas, direcionando-as e capacitando-as a fazer coisas que não conseguiam fazer antes. E quando elas entenderam tudo isso, descobriram que haviam chegado a uma admissão cristã do Deus tripessoal. Essa admissão não é algo que tenhamos inventado. A teologia é, em certo sentido, uma ciência experimental. São as religiões simples que são inventadas. Quando digo que é uma ciência experimental, em certo sentido, quero dizer que de certo modo, é como as outras ciências experimentais, mas não totalmente. Se você é um geólogo que estuda as rochas, tem de sair a campo atrás delas, pois elas não virão até você, e quando você vai até elas, elas não podem fugir. Você detém a iniciativa do processo. Elas não podem nem ajudar, nem dificultar seu trabalho. Mas suponha que você seja um zoólogo que tem o objetivo de tirar fotos de animais selvagens em seu habitat natural. Isso é um pouco diferente de estudar as rochas. Os animais selvagens não virão até você, mas eles não apenas podem fugir de você, como farão, a menos que você se mantenha muito quieto. Podemos observar aqui um pequeno sinal de iniciativa da parte deles. Agora passemos a um estágio superior, ao supor que você queira conhecer uma pessoa. Se ela estiver determinada a não deixar isso acontecer, você não vai conhecê-la e terá de conquistar a confiança dela. Nesse caso, a iniciativa está igualmente dividida. São necessárias duas pessoas para que a relação de amizade ocorra. Quando sua proposta é conhecer a Deus, é ele que tem que tomar a iniciativa. Se ele não se revelar, nada quisermos vai possibilitar que o encontremos. E de fato, Deus se mostra muito mais para algumas pessoas do que para outras, não porque ele tenha favoritos, mas porque é impossível para ele revelar-se a uma pessoa cuja mente e cujo caráter estão em péssimas condições. O mesmo ocorre com a luz do sol, que embora não tenha favoritos, não pode ser retida em um espelho sujo de forma tão clara quanto em um espelho limpo. Podemos dizer isso de outra forma, enquanto em outras ciências os instrumentos que usamos são externos a nós, como os microscópios e os telescópios, o instrumento por meio do qual vemos Deus é todo nosso ser. E se o ser de uma pessoa não for mantido limpo e brilhante, sua visão de Deus será embaçada, como a lua vista através de um telescópio sujo. É por este motivo que nações detestáveis têm religiões detestáveis. Elas ficam olhando para Deus por uma lente suja. Deus só pode se revelar como ele realmente é para pessoas reais, e isso não significa simplesmente para pessoas que são individualmente boas, mas para pessoas que são unidas em um corpo, que amam umas às outras e ajudam umas às outras, revelando umas às outras, pois é assim que Deus pretendeu que a humanidade fosse, como os músicos de uma banda ou como os órgãos de um corpo. Consequentemente, o único instrumento realmente adequado para aprender sobre Deus é a comunidade cristã como um todo, que está reunida à sua espera. A irmandade cristã é, por assim dizer, o aparelhamento técnico dessa ciência, o equipamento laboratorial. Eis porque todas essas pessoas, que aparecem de tempos em tempos com alguma nova religião exageradamente simplificada, inventada por eles como um substituto para a tradição cristã, estão, na verdade, perdendo tempo. É como se alguém que não tivesse nenhuma ferramenta, além de um velho binóculo, saísse corrigindo todos os autênticos astrônomos. Ele pode até ser um camarada esperto, pode até ser mais inteligente do que alguns astrônomos, mas não terá nenhuma chance, pois, em pouco tempo, todos o terão esquecido completamente, enquanto a ciência de verdade continuará progredindo. Se o cristianismo fosse algo inventado por nós, é claro que poderíamos torná-lo mais fácil. Mas não é. Não temos como competir, em termos de simplicidade, com pessoas que estejam inventando religiões. Como poderíamos? Lidamos com a realidade como ela se apresenta. Obviamente, somente quem não se importa com a realidade pode agir de modo tão simplório. CAPITU Hélio 3. Tempo e para além do tempo. É bobagem achar que, ao ler um livro, você nunca pudesse pular algumas páginas. Todas as pessoas sensatas têm a liberdade de fazer isso quando chegam a um capítulo que acham que não terá utilidade para elas. Neste capítulo, vou falar sobre algo que pode ser útil para alguns leitores, mas que para outros pode parecer uma complicação desnecessária. Se você for do segundo tipo de leitor, então eu lhe aviso para não se preocupar com este capítulo e passar direto para o próximo. No capítulo anterior, abordei superficialmente a temática da oração, e enquanto isso estiver fresco em nossas mentes, gostaria de lidar com uma dificuldade que algumas pessoas encontram com relação à verdadeira natureza da oração. Certo homem se reportou a essa dificuldade, ao me dizer: posso até acreditar em Deus, tudo bem. O que não consigo engolir é que ele atenda a milhões de seres humanos que o estão acionando ao mesmo tempo, e descobri que muita gente pensa assim. Agora, a primeira coisa a se notar é que a questão toda se resume a expressão ao mesmo tempo. A maioria das pessoas consegue imaginar Deus atendendo a um número infinito de solicitantes, desde que venham um a um, e que ele tivesse um tempo infinito para atendê-los. Assim, o que está realmente por trás dessa dificuldade é a ideia de Deus ter de satisfazer muitas coisas em um só instante do tempo. Bem, isso sem dúvida é o que acontece conosco. Nossa vida acontece momento a momento. Um instante desaparece antes de o próximo surgir, e cabe pouca coisa em cada um. É assim que funciona o tempo, e é claro que você e eu partimos do pressuposto de que essa série temporal, e esse arranjo de passado, presente e futuro, não é simplesmente a forma como a vida ocorre, mas a forma como todas as coisas existem na realidade. Tendemos a presumir que, assim como nós, o universo todo, inclusive Deus, esteja sempre avançando do passado para o futuro, mas muitos estudiosos não concordam com isso. Foram os teólogos que começaram com a ideia de que algumas coisas não estão sequer no tempo. Mais tarde, os filósofos passaram a assumir essa ideia, e agora, alguns cientistas estão seguindo o exemplo. É quase certo que Deus não exista no tempo, pois sua vida não consiste de momentos que se seguem sucessivamente. Se 1 milhão de pessoas está orando para ele às 10h30 da noite de hoje, ele não precisa ouvi-los todos em um fragmento de tempo que chamamos de 22h30. Essa hora particular, como toda e qualquer hora, desde o princípio do mundo, será sempre presente para ele. Dizendo de outro modo, ele tem toda a eternidade para dar ouvidos à oração relâmpago lançada para ele por um piloto cujo avião está prestes a cair e explodir. Isso é difícil de entender, eu sei, mas me deixe tentar ilustrar com algo que, embora não seja igual, é bem parecido com isso. Suponha que eu esteja escrevendo um romance e a ri, assim que Maria parou de trabalhar. Ouvi uma batida na porta. Para Maria, que vive nos tempos imaginários da minha história, não havia intervalo entre parar de trabalhar e ouvir a batida, mas eu, que sou o criador de Maria, não vivo absolutamente nesse tempo imaginário. Entre escrever a primeira parte daquela sentença e a segunda, eu poderia ter ficado sentado por 3 horas, imerso em pensamento sobre Maria. Poderia pensar nela como se ela fosse o único personagem do livro e por quanto tempo eu desejasse. E as horas que eu gastasse fazendo isso não apareceriam de maneira nenhuma no tempo de Maria, o tempo no interior da história. Sei muito bem que essa não é uma ilustração perfeita, mas ela oferece uma ideia clara do que eu penso ser a verdade. Deus não tem de correr para acompanhar o ucho do tempo do universo, da mesma forma que um autor não tem de correr junto com o tempo imaginário do seu próprio romance. Deus tem uma atenção infinita para dedicar a cada um de nós e não nos trata como uma massa informe. Você está tão a sós com ele quanto se fosse o único ser que ele já criou. Quando Cristo morreu, ele morreu por você individualmente, como se você fosse o único ser humano do mundo. O limite da minha ilustração é o seguinte: nela, o autor sai da sequência temporal, a do romance, somente quando passa para outra sequência temporal, a real. Mas Deus, conforme creio, não vive em nenhuma sequência temporal. Sua vida não é um driblar de vários momentos como a nossa, para ele, por assim dizer, ainda é 1920, e já é 1960.20, pois ele é o próprio existir. Se você imaginar o tempo como uma linha reta, ao longo da qual possamos viajar, então, tem de imaginar Deus como a página toda em que a linha está traçada.
Todos os pontos da linha são alcançados um a um. Temos de deixar A para trás a M de alcançar B, e não podemos atingir C enquanto não deixarmos B para trás. Deus, por sua vez, seja vindo de cima, seja vindo de fora ou de todo o redor, contém toda a linha e a V por completo. Vale a pena tentar entender essa ideia, porque ela elimina algumas dificuldades aparentes do cristianismo. Antes de eu me tornar um cristão, uma das minhas objeções era a seguinte: os cristãos dizem que o Deus eterno, que está em todo lugar e mantém o universo funcionando, um dia tornou-se humano. Muito bem, então, dizia eu, como é que o universo todo continuou funcionando quando ele era um bebê ou estava dormindo? Como? É que ele poderia ser Deus, que sabe de todas as coisas e ao mesmo tempo um homem que perguntava aos seus discípulos: quem foi que me tocou? Você vai notar que o pulo do gato está nas palavras que se remetem ao tempo. Quando ele era um bebê, como ele poderia ao mesmo tempo? Em outras palavras, estava partindo do pressuposto de que a vida de Cristo enquanto Deus estava no tempo, e que sua vida como homem, Jesus, da Palestina, foi um período mais curto destacado do tempo. Da mesma forma que o período que eu passei no exército foi um tempo mais curto destacado do todo da minha vida. E eis aí a tendência geral de como a maioria de nós pensa com respeito a Deus. Imaginamos Deus vivendo ao longo de um período em que sua vida humana ainda estava no futuro. Em seguida, vem um período em que passou a ser presente. Depois, ingressando num período em que ele poderia olhar para trás e vê-lo como algo pertencente ao passado. Mas provavelmente essas ideias não correspondem a nada em termos de fatos reais. Não se pode tentar enquadrar a vida terrena de Cristo em quaisquer relações de tempo com a sua vida como Deus, pois esta está para além do tempo e do espaço. Sugiro que, na realidade, trata-se de uma verdade eterna sobre Deus que a natureza e a experiência humana de fraqueza, de sono e de ignorância estejam, de alguma forma, inclusas em toda a sua vida divina. E que essa é uma verdade eterna sobre a sua natureza. Essa vida humana em Deus é, do nosso ponto de vista, um período particular na história do nosso mundo, do ano do nascimento de Jesus até a sua crucificação. Portanto, imaginamos que também seja um período da história da própria existência de Deus. Entretanto, Deus não tem história, pois ele é completa e absolutamente real demais para ter uma. Até porque certamente ter história significa perder parte da nossa realidade, porque ela já deslizou para o passado, e não ter ainda a segunda parte, porque ela ainda está no futuro. Na verdade, ter história é não ter nada além de fragmentos do presente que se vão antes de você poder falar sobre ele. Deus nos guarde de pensar nele dessa forma. Até mesmo nós podemos ter a esperança de não sermos relegados a isso. Outra dificuldade que temos quando acreditamos que Deus esteja no tempo é esta: todos aqueles que acreditam em Deus creem que ele sabe o que eu e você faremos amanhã. Mas se ele sabe que vou fazer isso ou aquilo, como é que posso ter a liberdade de fazer outra coisa? Bem, surge aqui mais uma vez a dificuldade de pensar que Deus progrida ao longo de uma linha do tempo, da mesma forma que nós, com a única diferença de que ele é capaz de enxergar o futuro e nós não. Bem, se isso fosse verdade, se Deus previsse nossos atos, seria muito difícil entender como podemos ter a liberdade de não praticá-los. Mas suponha que Deus esteja fora e além da linha do tempo. Nesse caso, o que nós chamamos de amanhã é visível para ele da mesma forma que o que chamamos de hoje. Todos os dias são agora para ele. Ou seja, ele não se lembra de você fazendo coisas ontem. Ele simplesmente vê você fazendo essas coisas, pois, embora você tenha perdido o dia de ontem, ele não perdeu. Ele não prevê você fazendo coisas amanhã. Ele simplesmente o vê realizando as, pois embora o amanhã ainda não ocorreu para você, já é para ele. Você nunca supôs que suas ações neste momento fossem menos livres só porque Deus sabe o que você está fazendo. Bem, ele conhece as suas ações futuras exatamente da mesma forma, porque ele já está no futuro e pode simplesmente observá-las. Em certo sentido, ele não saberá da sua ação enquanto você não agir, porém, no momento em que você tiver agido, já será agora para ele. Essa ideia me ajudou bastante. Se ela não ajudar você, não se preocupe. Trata-se de uma ideia cristã, defendida por grandes e sábios cristãos, e nada há nela que seja contrária ao cristianismo. Mas ela não está na Bíblia nem em nenhum dos credos. Você pode ser um cristão perfeitamente bom sem ter de aceitá-la, ou até mesmo sem sequer pensar nesse assunto. 20 uma referência aqui para Lewis, na época em que ele escreveu o original, era futura, que é a ideia que ele quer dar aqui, mas que para nós é passada. N. T. CAPITUL4. O bom contágio. Vou iniciar este capítulo pedindo-lhe que forme uma imagem clara em sua mente. Imagine dois livros sobre a mesa, um em cima. Obviamente o livro de baixo serve de apoio ao outro, está dando suporte ao outro. É por causa do livro de baixo que o de cima estará descansando, digamos, a 10 centímetros da superfície da mesa, em vez de estar em contato com a mesa. Vamos chamar o livro de baixo de livro A e o de cima, de livro B. A posição de A será a causa da posição de B. Até aqui tudo bem? Agora vamos imaginar. É claro que isso não poderia acontecer de verdade, mas vai servir de ilustração que ambos os livros cassem nessa mesma posição o tempo todo. Nesse caso, a posição de B seria sempre consequência da posição de A, mas, da mesma forma, a posição de A não teria existido sem a posição anterior de B. Em outras palavras, o efeito não vem depois da causa. É claro que os resultados geralmente fazem isto. Primeiro você come o pepino e depois tem a indigestão. Mas isso não acontece com todas as causas e efeitos. Você verá mais adiante porque eu acho isso importante. Algumas páginas atrás, eu arrei que Deus é um ser que contém 3 pessoas sem deixar de constituir um único ser. Da mesma forma que um cubo contém 6 quadrados e ao mesmo tempo permanece sendo um só corpo. No entanto, quando eu tento explicar como essas pessoas se relacionam entre si, tenho de usar palavras que fazem parecer que alguma delas tivesse existido antes da outra. A primeira pessoa é chamada de pai e a segunda de filho. Dizemos que a primeira gera ou produz a segunda, e nós chamamos esse ato gerar e não criar, porque o que Deus produz é da mesma espécie que ele. Dessa forma, a palavra pai é a única adequada, mas, infelizmente, ela insinua que ele tivesse estado lá primeiro. Da mesma forma que um pai humano existe antes de seu eu. Mas a coisa não funciona assim. Não há antes e depois nesse caso. E eis porque é tão importante deixar claro que uma coisa pode ser a fonte, ou a causa, ou a origem de outra sem ter estado lá antes. O filho existe porque o pai existe, mas nunca houve um tempo em que o pai ainda não tivesse gerado o filho. Talvez a melhor forma de pensar nisso seja a seguinte: acabei de lhes pedir para imaginarem 2 livros, e provavelmente a maioria de vocês fez isso. Isto é, você realizou um ato de imaginação que resultou em uma imagem mental. Obviamente, seu ato de imaginar foi a causa e a imagem mental, o efeito. Mas isso não significa que você tenha primeiro imaginado e depois obtido a imagem. Na verdade, no momento em que você o fez, a imagem já estava lá. Sua vontade estava mantendo a imagem diante dos seus olhos o tempo todo. Entretanto, esse ato da vontade e a imagem se instauraram precisamente no mesmo instante e terminaram na mesma hora. Se houvesse um ser que tivesse existido sempre e estivesse sempre imaginando alguma coisa, ele estaria sempre produzindo uma imagem mental, porém, a imagem seria tão eterna quanto o ato. Da mesma forma, temos de conceber o filho, por assim dizer, desde sempre o indo a partir do pai, como a luz o de uma lâmpada, ou o calor o de um fogo, ou pensamentos o da mente. Ele é a autoexpressão do pai, do que o pai tem a dizer, e nunca houve um tempo em que esse dizer deixou de ocorrer. Mas você notou o que está acontecendo? Todas essas imagens de luz ou calor dão a impressão de que o pai e o filho são 2 coisas em vez de 2 pessoas. Desse modo, no M das contas, a imagem oferecida pelo Novo Testamento de um pai e de um filho revela-se mais precisa do que qualquer coisa que tentemos usar para substituí-la. Isso é o que acontece sempre que você se afasta das palavras da Bíblia. Não há problemas em se afastar delas por um momento, se for para deixar algum ponto mais claro, mas você deve sempre voltar a elas. É natural que Deus seja capaz de descrever a si mesmo bem melhor do que nós poderíamos descrevê-lo. Ele sabe que a relação pai e filho é mais parecida com a relação
entre a primeira e segunda pessoa do que com qualquer outra coisa que possamos imaginar. Mas o importante é saber que se trata de uma relação de amor. O pai tem prazer no seu filho, e o filho olha para cima, cheio de admiração para o seu pai. Antes de continuarmos, note a importância prática desse conceito. Todo mundo gosta de repetir a declaração cristã de que Deus é amor, mas as pessoas parecem não notar que as palavras Deus é amor não têm sentido real se Deus não contiver pelo menos duas pessoas. O amor é algo que uma pessoa sente por outra. Se Deus fosse uma única pessoa, então, antes de o mundo ter sido feito, ele não era amor. É evidente nesse caso que o significado da frase Deus é amor para essas pessoas é, muitas vezes, algo bem diferente. O que elas querem dizer, na verdade, é o amor é Deus. Elas querem dizer, na realidade, que os nossos sentimentos de amor devem ser tratados com grande respeito, independentemente de como e de onde eles surjam, e quaisquer que sejam os resultados que venham a produzir. Talvez seja isso mesmo, mas isso é bem diferente da armação cristã. Deus é amor, pois os cristãos acreditam que a atividade viva e dinâmica do amor esteve agindo desde sempre em Deus e seja responsável pela criação de todo o restante do mundo. Eis, aliás, talvez a diferença mais importante entre o cristianismo e todas as demais religiões, que no cristianismo, Deus não é algo estático nem mesmo uma pessoa estática ou mais uma atividade dinâmica pulsante, uma vida quase uma espécie de enredo dramático. Ele é quase, espero que você não me tenha como irreverente por isso, uma espécie de dança. A união entre o pai e o filho é uma coisa tão viva e concreta que essa união em si também é uma pessoa. Sei que isso é quase inconcebível, mas vamos tentar entender de outro modo. Você sabe que, entre os seres humanos que se reúnem em uma família, em um clube ou em um sindicato, as pessoas falam sobre o espírito dessas instituições. Elas falam sobre o seu espírito. Porque os membros individuais, quando estão juntos, realmente desenvolvem formas particulares de falar e de se comportar que eles não teriam adotado se estivessem separados. 21 É como se uma espécie de personalidade comunal viesse à existência. É claro que não é uma pessoa real, é apenas algo parecido com uma pessoa. Mas essa é apenas uma das diferenças entre Deus e nós. O que emana de uma vida comunitária do pai e do filho é uma pessoa real, que é, na verdade, a terceira das três pessoas que são Deus. Essa terceira pessoa é chamada, em linguagem técnica, de Espírito Santo ou Espírito de Deus. Não que preocupado ou surpreso se você o achar muito mais vago e mais fantasmagórico para sua cabeça do que os outros dois. Penso que haja uma razão para que isso seja assim. Na vida cristã não costumamos olhar para ele. Ele está sempre agindo por meio de você. Se você pensa no pai como algo que está lá fora, à sua frente, e no filho como alguém que está ao seu lado, ajudando a orar, tentando torná-lo também um yo. Então terá de pensar na terceira pessoa como algo que está dentro de você ou na sua retaguarda. Talvez algumas pessoas achem mais fácil fazer o caminho inverso, começando pela terceira pessoa. Deus é amor, e esse amor trabalha por intermédio dos homens, especialmente por meio de toda a comunidade de cristãos. Mas esse espírito de amor é, desde toda a eternidade, um amor que se dá entre o pai e o filho. Mas e daí? Qual a importância desse fato? Ora, interessa mais do que qualquer outra coisa no mundo. A dança, ou drama, ou arranjo dessa vida tripessoal deve se passar dentro de cada um de nós. Ou, dito de outro modo, cada um de nós tem de entrar nesse arranjo, assumindo seu lugar na dança. Não há outro caminho que conduza à felicidade para a qual fomos feitos. Como você bem sabe, tantas coisas boas quanto as ruins são contraídas por uma espécie de contágio. Se você quiser se aquecer, tem de ficar perto do fogo. Se quiser se molhar, tem de entrar na água. Se alegria, poder, paz e vida eterna são seus objetivos, tem de se aproximar, ou até adentrar naquilo que os possui. Eles não são uma espécie de prêmio que Deus poderia, se assim quisesse, simplesmente entregar a qualquer pessoa. São uma grande fonte de energia e beleza que jorra a partir do centro da realidade. Se você estiver perto dela, os jatos vão molhá-lo, mas se não estiver, permanecerá seco. Uma vez unida a Deus, como uma pessoa poderia não viver para sempre? Do mesmo modo, uma vez separada de Deus, o que essa pessoa poderia fazer se não dinhar e morrer? Mas como ela deve se unir a Deus? Como é possível sermos conduzidos à vida trinitária? Lembre-se do que eu disse no capítulo 1, do livro 4, sobre gerar e criar. Não somos gerados por Deus, somos apenas criados por Ele. Isto é, em nosso estado natural, não somos filhos de Deus, somos apenas, por assim dizer, estátuas. Não obtivemos ou vida espiritual, apenas bios ou vida biológica que está atualmente se dissipando e morrendo. Agora, a oferta completa do cristianismo é a seguinte: no caso de deixarmos Deus traçar nosso caminho, nós poderemos participar da vida de Cristo. Se os ermos, então estaremos partilhando de uma vida gerada que não foi criada, que sempre existiu e continuará existindo para todo sempre. Cristo é o Filho de Deus. Se partilharmos desse tipo de vida, também nos tornaremos filhos de Deus. Devemos amar o Pai como Ele o faz e o Espírito Santo surgirá em nós. Ele veio a este mundo e se tornou homem para disseminar entre os outros homens o tipo de vida que ele possui, pelo que eu chamo de bom contágio. Todo cristão deve se tornar um pequeno Cristo. Esse é todo o propósito de se tornar um cristão. Simples assim. 21 Esse comportamento corporativo, é claro, pode ser tanto melhor ou pior que o comportamento individual. CAPITUL 5 Os obstinados soldadinhos de chumbo. O Filho de Deus se tornou homem para permitir aos homens se tornarem filhos de Deus. Nós não sabemos em todo caso, eu não sei, como as coisas poderiam ter sido se a raça humana nunca tivesse se rebelado contra Deus e aderido ao inimigo. Talvez toda pessoa vivesse em Cristo e partilhasse da vida do Filho de Deus desde o momento de seu nascimento. Quem sabe a vida que chamamos de bios ou vida natural teria sido desenhada para dentro da vida que chamamos Zoé, a vida não criada, instantânea e imediatamente. Mas isso é pura especulação. Neste momento, você e eu estamos mais preocupados com o funcionamento das coisas. E o atual estado de coisas é o seguinte: no presente, os dois tipos de vida não são apenas diferentes, coisa que eles sempre teriam sido, mas, na verdade, opostos. A vida natural em cada um de nós é algo autocentrado, algo que deseja ser paparicado e admirado para tirar proveito de outras vidas e explorar o universo todo, e, especialmente, algo que deseja ser deixado por conta própria, manter-se longe de tudo que é melhor, mais forte ou mais alto do que esse algo, qualquer coisa que possa fazê-lo se sentir pequeno. Tem medo da luz e do ar do mundo espiritual, da mesma forma que as pessoas que foram criadas na sujeira têm medo do banho. E, de certa forma, isso é assim mesmo, pois nossa vida natural sabe que, se a vida espiritual encontrá-la, todo o egocentrismo e a vontade própria serão mortos, e por isso vamos lutar com unhas e dentes para evitar que isso aconteça. Será que você já pensou, quando criança, quão divertido seria se os seus brinquedos ganhassem vida? Bem, suponha que você realmente conseguisse despertá-los para a vida. Imagine transformar um soldadinho de chumbo em um homenzinho real. Isso significaria a transformação do chumbo em carne. E suponha que o soldadinho de chumbo não gostasse nada disso. Ele não está interessado em carne, e tudo que ele consegue enxergar é que o seu chumbo está sendo desintegrado. Ele pensará que você está matando e fará tudo o que puder para impedi-lo. Em outras palavras, se ele puder evitar, jamais se transformará num homem. Não tenho como saber o que você teria feito com um soldadinho de chumbo desses, mas o que Deus fez conosco foi o seguinte: a segunda pessoa em Deus, o Filho, tornou-se homem. Nasceu no mundo como humano de verdade, um homem real, de certa estatura, com cabelos de uma cor específica, falando uma língua particular e tendo um peso específico. O ser eterno, que sabe de tudo e que criou todo o universo, não só se tornou homem, mas, antes disso, se tornou um bebê, e antes disso, um feto dentro do corpo de uma mulher. Se você quiser imaginar algo parecido, pense em como se sentiria caso se transformar em uma lesma ou um caranguejo. O resultado disso foi que passou a existir agora um homem que era, de verdade, o que todos os outros seres humanos pretendiam ser, um homem em quem a vida criada, derivada de sua mãe, passou a ser completa e
perfeitamente uma vida gerada. A criatura humana natural nele foi completamente assumida pelo Filho Divino. Assim, em um caso particular, a humanidade chegou aonde deveria chegar, passou a partilhar da vida de Cristo. E como toda dificuldade para nós se resume no fato de que a vida natural precisa, em certo sentido, ser morta, ele escolheu uma carreira terrena que significava o aniquilamento dos seus desejos humanos a todo momento, a pobreza, a falta de compreensão de sua própria família, a traição da parte de um dos seus amigos mais íntimos, a zombaria e o espancamento por parte das autoridades militares, a execução pela tortura. E então, depois de ter sido morto em certo sentido, morto diariamente a criatura humana nele, pelo fato de estar unida ao Filho Divino, retornou à vida. O que ressurgiu em Cristo foi o homem, não apenas o Deus. Eis o resumo de tudo. Pela primeira vez, vimos um homem real. Um soldadinho de chumbo, chumbo de verdade, da mesma forma que todo o resto, despertou completa e esplendidamente para a vida. E aqui, como não poderia deixar de ser, chegamos ao ponto em que a minha ilustração sobre o soldadinho de chumbo se torna limitada. No caso de soldadinhos de chumbo ou de estátuas de verdade, se uma despertasse para a vida, certamente não faria diferença para os soldadinhos de chumbo ou para as estátuas, pois eles estão separados uns dos outros. Mas os seres humanos não estão separados. Até parece que eles estão, porque você os vê andando por aí sozinhos. Acontece que somos feitos de tal forma que só podemos ver o momento presente. Se você pudesse enxergar o passado, certamente ele pareceria diferente. Pois houve um tempo em que todo homem era parte de sua mãe, e, antes disso ainda, também de seu pai, e também um tempo em que ele era parte de seus avós. Se você pudesse ver a humanidade ao longo do tempo, assim como Deus a vê, não se pareceria com pontinhos isolados, espalhados por aí, mas sim como uma coisa única em franco crescimento, como uma árvore bastante complexa. Cada indivíduo apareceria conectado ao outro. E não é só isso. Os indivíduos não estão realmente separados de Deus mais do que estão uns dos outros. Todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças do mundo sentem e respiram nesse momento porque Deus, por assim dizer, os mantém em funcionamento. Consequentemente, quando Cristo se tornou homem, não é realmente como se você pudesse se tornar um soldadinho de chumbo específico. É como se algo que sempre afetou toda a humanidade passasse a afetá-la de uma nova maneira. A partir desse ponto, o efeito se espalha por todo o gênero humano, e isso faz uma diferença tanto para pessoas que viveram antes de Cristo quanto para aquelas que viveram depois dele. E faz uma grande diferença até para pessoas que nunca ouviram falar nele. É como pingar em um copo de água uma gota de uma substância que deu um novo gosto ou uma nova cor a todo o seu conteúdo. Mas é claro que nenhuma dessas ilustrações se aplica com real perfeição. No longo prazo, Deus não é ninguém além dele mesmo, e o que ele faz não é comparável a nada. Você dificilmente esperaria que fosse diferente. Qual é então a diferença que ele fez para afetar toda a humanidade? É a seguinte, que o negócio de se tornar filho de Deus, de ser transformado, de uma coisa criada em uma gerada, de passar de uma vida biológica temporária para a vida espiritual eterna foi realizado em nosso favor. A princípio, a humanidade já está salva e nós, indivíduos, temos de nos apropriar dessa salvação. Contudo, o trabalho realmente pesado, a porção que não poderíamos ter realizado por nós mesmos foi feita para nós. Não tivemos de tentar escalar a vida espiritual por nosso próprio esforço. Ela já desceu até a raça humana. Se ao menos nos abrirmos para o único homem em quem isso esteve inteiramente presente e que, embora seja Deus, também é um homem real, ele fará isso em nós. Por nós. Lembre-se do que eu disse sobre o bom contágio. Uma pessoa da nossa própria raça possui essa nova vida. Então, se nos aproximarmos dele, ele irá nos contagiar. É claro que você poderá expressar isso das mais diversas maneiras que puder imaginar. Poderá dizer que Cristo morreu por seus pecados, ou, então, que o Pai nos perdoou porque Cristo fez por nós o que deveríamos ter feito. Poderá dizer ainda que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, ou que Cristo derrotou a morte. Tudo isso é verdade. Se quaisquer dessas armações não convencerem, deixe-as de lado e vá em frente com a fórmula que convencer. E seja qual for a que você vai escolher, não brigue com os outros só porque usam uma fórmula diferente da sua. CAPITUL 6. Duas notas. A M de evitar mal-entendidos, decidi acrescentar notas sobre dois pontos que emergem do último capítulo. Um crítico sensato me escreveu perguntando por que Deus, se desejava lhos e não soldadinhos de chumbo, não gerou vários lhos desde o começo em vez de primeiro criar soldadinhos de chumbo para depois dar-lhes vida por um processo assim tão difícil e doloroso. Uma parte da resposta a essa questão é bastante fácil, mas a outra parte provavelmente está além da compreensão humana. A parte fácil é a seguinte: o processo de se transformar de criatura em eu não teria sido difícil nem doloroso se a raça humana não tivesse se distanciado de Deus séculos atrás. Eles puderam agir assim porque Deus lhes concedeu livre-arbítrio, e o fez porque um mundo de meros automatos nunca seria capaz de amar e, portanto, nunca conheceria a felicidade infinita. Agora vem a parte difícil. Todos os cristãos concordam que há, no sentido pleno e original, um único Filho de Deus, se insistirmos em perguntar. Mas será que não poderia haver vários? Vamos mergulhar em águas bastante profundas. Será que as palavras poderia haver têm sentido se aplicadas a Deus? Você pode dizer que uma coisa nita particular poderia ter sido diferente do que era porque seria diferente, se alguma outra coisa tivesse sido diferente, se essa outra coisa tivesse sido diferente e assim por diante. As letras nesta página seriam vermelhas se o tipógrafo tivesse usado tinta vermelha, e ele teria usado tinta vermelha se tivesse sido instruído para isso, e assim por diante. Mas quando estamos falando de Deus, por exemplo, sobre o fato mais básico e irredutível, do qual todos os demais fatos dependem, não faz sentido perguntar se poderia ter sido de outra forma. Quando se trata de Deus, as coisas são o que são e pronto. Mas, independentemente disso, tenho dificuldade com a pura e simples ideia do Pai gerando muitos lhos desde toda a eternidade. Para serem muitos, eles teriam de ser, de alguma forma, diferentes uns dos outros. Vamos supor que duas moedas tenham o mesmo formato. Como podem ser duas? Ora, ocupando lugares diferentes no espaço e contendo átomos diferentes. Em outras palavras, para pensar nelas como diferentes, tivemos de introduzir o espaço e a matéria. Na verdade, tivemos de introduzir a natureza, ou o universo criado. Posso entender a distinção entre o pai e o filho sem introduzir o espaço ou a matéria, porque o primeiro gera e o outro é gerado. A relação de pai para filho não é a mesma que a do filho para o pai. Mas se houvesse vários lhos, todos eles teriam uma relação idêntica uns com os outros e para com o pai. Como eles se diferenciariam uns dos outros? É claro que não se percebe a diferença à primeira vista. Primeiro, achamos que somos capazes de formar a ideia de vários lhos, mas se pensarmos direito, descobriremos que a ideia só parece possível porque eu os estava imaginando vagamente como formas humanas reunidas no mesmo tipo de espaço. Em outras palavras, embora eu aparentemente estivesse pensando em algo que existisse desde antes da criação do universo, na verdade eu estava introduzindo a imagem do universo clandestinamente e inserindo esse algo nela. Quando eu paro de fazer isso e ao mesmo tempo tento pensar no pai gerando vários lhos antes de todos os mundos, não estou pensando realmente em nada. A ideia se dissolve em meras palavras. Será que a natureza, o espaço, o tempo e a matéria foi criada precisamente para tornar possível a diversidade? Será que não há outra forma de obter vários espíritos eternais, exceto criando primeiro muitas criaturas naturais no universo para depois espiritualizá-las? Mas é claro que tudo isso não passa de mera especulação. 2. A ideia de que toda a raça humana é, em certo sentido, uma só coisa, um organismo imenso, como uma árvore imensa, não deve ser confundida com a ideia de que as diferenças individuais não importam ou que pessoas reais, Tom, Nob e Kate, são, de alguma forma, menos importantes do que coisas coletivas como classes, raças e assim por diante. As duas ideias são, inclusive, opostas. Coisas que fazem parte de um só organismo podem ser bem diferentes umas das outras. Coisas que não são podem ser bem parecidas. Moedas de 10 centavos estão separadas, mas são bem semelhantes. Meu nariz e meus pulmões são muito diferentes, mas eles só estão vivos porque fazem parte do meu corpo e compartilham da vida.
comum dele. O cristianismo pensa nos indivíduos humanos não como meros integrantes de um grupo ou itens de uma lista, mas como órgãos integrantes de um corpo, diferentes uns dos outros e cada um contribuindo com o que nenhum outro poderia contribuir. Sempre que você se pegar desejando transformar seus iós ou alunos, ou até mesmo seus vizinhos em pessoas exatamente como você, lembre-se de que Deus provavelmente nunca desejou que eles fossem assim. Você e eles são órgãos diferentes, designados para fazer coisas diferentes. Por outro lado, quando você é tentado a não ligar para as dificuldades de uma pessoa, porque ela não é problema seu, lembre-se de que, embora ela seja diferente de você, ela faz parte do mesmo organismo que você. Se você se esquecer de que ela pertence ao mesmo organismo que você, vai se tornar um individualista. Se você esquecer que ele é um órgão diferente de você, se quiser suprimir diferenças e tornar as pessoas todas iguais, vai se tornar um totalitário. Mas um cristão não deve ser nem totalitário nem individualista. Confesso que sinto um forte desejo de lhe dizer, e suponho que você sinta o mesmo desejo de me contar qual desses dois erros é o pior. Essa é a armadilha do diabo. Ele sempre manda erros para o mundo em pares de opostos, e sempre nos incentiva a passar um bom tempo quebrando a cabeça para decidir qual é o pior. E o real motivo disso cai evidente. Ele coa no seu desprezo por um erro para atraí-lo gradativamente ao erro oposto. Mas não vamos nos deixar enganar. Temos de manter nossos olhos focados no objetivo e passar bem no meio dos dois erros. Esse é o nosso único interesse relacionado a esses dois erros. CAPITUL 7. Vamos fazer de conta. Será que posso começar mais uma vez colocando duas imagens, ou melhor, duas histórias na sua cabeça? Uma é a história que todos vocês já leram, chamada Bela e a Fera. A moça, como vocês devem se lembrar, teve de se casar com um monstro por alguma razão, e ela o fez. Ela o beijou como se fosse um ser humano. E então, para o seu alívio, ele se transformou em um homem de verdade e tudo ficou bem. A outra história é sobre alguém que teve de usar uma máscara que fazia com que ele tivesse uma aparência muito melhor do que realmente tinha. Ele teve de usá-la por anos e quando ele a retirou, descobriu que a sua face havia se conformado com ela, e ele então havia ficado bonito de verdade. O que começou com um disfarce havia se tornado uma realidade. Acredito que ambas as histórias, é claro que de uma forma imaginativa, ajudam a ilustrar o que eu tenho a dizer neste capítulo. Até agora, estive tentando descrever fatos, o que Deus é e o que ele fez. Agora, gostaria de falar sobre a prática. O que devemos fazer com isso? Que diferença faz toda essa teologia? Ela pode começar a fazer diferença hoje à noite. Se você teve interesse suficiente para ter lido até aqui, provavelmente também terá interesse suficiente para fazer uma pausa para suas orações, e entre as suas preces, certamente haverá o Pai Nosso. As duas primeiras palavras são Pai Nosso. Você vê agora o que essas palavras significam. Elas significam que você está, francamente, assumindo o papel de um de Deus. Para colocá-lo de forma direta, você está se vestindo de Cristo. E se quiser colocá-lo em outras palavras, você está fazendo de conta. Porque, é claro que no momento em que você se conscientiza do que as palavras significam, se dá conta de que não é de Deus. Você não é um ser como filho de Deus, cuja vontade e cujo interesse estão em harmonia com os do Pai. Você é um emaranhado de medos egocêntricos, de esperanças, de ganâncias, de invejas e de presunção fadados à morte. Sendo assim, de certa forma esse vestir-se de Cristo é um tremendo atrevimento. O mais estranho, entretanto, é que ele nos mandou fazer isso. E por qual motivo? Qual a vantagem de fazer de conta que somos o que não somos? Bem, mesmo no nível humano, há dois tipos de faz de conta. Há o tipo ruim, em que o ungimento está substituindo a coisa real. Por exemplo, quando uma pessoa faz de conta que vai ajudá-lo em vez de fazê-lo de verdade. Mas também há um tipo bom, em que o simulado leva a coisa real. Quando você não está se sentindo particularmente amigável, mas sabe que o deve ser, a melhor coisa que pode fazer, muitas vezes, é assumir modos gentis e se comportar como se fosse uma pessoa mais legal do que realmente é. Muitas vezes, a única forma de desenvolver realmente uma qualidade é começar a se comportar como se você já tivesse. Esse é o motivo pelo qual os jogos infantis são tão importantes. As crianças sempre fazem de conta que são adultas, brincando de serem soldados, de irem ao supermercado, mas todo esse tempo elas estão fortalecendo os músculos e aguçando a inteligência, de modo que o faz de conta de serem adultas as ajuda a crescer de verdade. Agora, no momento em que você se dá conta do, olha eu aqui me vestindo de Cristo, é bem provável que, naquele mesmo instante, enxergue alguma maneira de tornar aquele faz de conta menos rudimento e mais realidade. Várias coisas vão passar pela sua cabeça que não estariam lá se você fosse um de Deus de verdade. Bem, então pare de ficar pensando nessas coisas. Ou você poderá se dar conta de que, em vez de fazer suas orações, deveria estar lá embaixo escrevendo uma carta ou ajudando sua esposa a lavar a louça. Bem, então faça isso. Você percebe o que está acontecendo? Cristo em pessoa, o Filho de Deus, que é um ser humano, igualzinho a você, e Deus, igualzinho ao Pai, está realmente ao seu lado e já está começando, naquela mesma hora, a torná-lo seu faz de conta uma realidade. Essa não é uma simples forma simbólica de dizer que sua consciência está lhe dizendo o que fazer. Se você simplesmente lhe fizer uma pergunta, obterá um resultado. Se você lembrar que está se vestindo de Cristo, o resultado obtido será diferente. Sua consciência pode não considerar muitas coisas erradas, especialmente coisas que se passam na sua cabeça, mas você verá imediatamente que não pode continuar fazendo se busca seriamente ser como Cristo, pois você já não estará pensando simplesmente sobre o certo e o errado, mas sim tentando contrair o bom contágio de uma pessoa. Isso se parece mais com a pintura de um quadro do que com a obediência a regras, e o curioso é que, enquanto por um lado, isso é mais difícil do que obedecer às regras, por outro é bem mais fácil. O verdadeiro Filho de Deus está do nosso lado, e está começando a nos tornar no que ele mesmo é. Ele está começando, por assim dizer, a injetar seu tipo de vida e pensamento, sua zoé, em você, começando a transformar o soldadinho de chumbo em um homem vivo. A parte de você que não gosta disso é que segue sendo de chumbo. Alguns de vocês podem sentir que isso nada tem a ver com sua própria experiência. Você poderia dizer, nunca tive a sensação de ser ajudado por um Cristo invisível, mas já recebi muita ajuda de outros seres humanos. Isso é bem parecido com a mulher, durante a Primeira Guerra, que disse não se importar se houvesse um racionamento de pão, pois isso não atingiria a casa dela, visto que costumavam comer torradas. Ora, se não houver pão, não haverá torradas. Sem a ajuda de Cristo, não haveria ajuda de outros seres humanos. Ele trabalha em nós por todos os meios, não apenas por intermédio do que acreditamos ser nossa vida religiosa. Ele trabalha por meio da natureza, por meio dos nossos próprios corpos, por meio de livros, às vezes, por meio de experiências que parecem, naquela hora, anticristãs. Quando um jovem que esteve frequentando a igreja de forma rotineira se dá conta honestamente de que não crê mais no cristianismo e para de frequentar as reuniões, desde que ele o faça de forma honesta e não para irritar os seus pais, o Espírito de Cristo provavelmente estará mais perto dele do que estava antes. Mas, acima de tudo, ele trabalha em nós por intermédio da colaboração de uns com os outros. Os seres humanos são espelhos ou portadores de Cristo para os outros. Às vezes são portadores inconscientes. Esse bom contágio pode ser transmitido por aqueles que não receberam, pessoas que não eram cristãs e ajudaram a chegar ao cristianismo, mas normalmente são aqueles que o conhecem que conduzem os outros até ele. É por esse motivo que a igreja, o corpo completo de cristãos que o exibem uns aos outros, é tão importante. Você pode até dizer que quando dois cristãos estão seguindo a Cristo juntos, não há apenas o dobro de cristianismo no relacionamento deles do que quando eles estavam separados, mas 16 vezes mais. Mas não esqueça, em um primeiro momento, é natural para um bebê mamar o leite de sua mãe sem de fato conhecê-la. Também é igualmente natural para nós reconhecermos a pessoa que nos ajuda sem enxergar Cristo por trás dela. Mas não devemos seguir na condição de bebês. Temos de passar a reconhecer o nosso doador real.
Seria loucura não fazer porque, se não os ermos, estaremos comando em seres humanos, e isso vai nos levar para o mau caminho. Por melhores que eles possam ser, estão fadados a cometer erros, e todos eles vão morrer. Temos de ser gratos a todas as pessoas que já nos ajudaram, temos de honrá-las e amá-las, mas nunca, jamais devemos depositar toda a nossa fé em qualquer ser humano, nem que ele seja o melhor e o mais sábio do mundo. Há muitas coisas legais que se pode fazer com areia, mas não tente construir uma casa sobre ela. A partir daí, começamos a entender do que o Novo Testamento está falando. Ele fala sobre cristãos que são nascidos de novo, orientando-os a revestirem-se de Cristo, fala de Cristo, sendo formado em nós, e de como passamos a ter a mesma mente de Cristo. É bom você tirar logo da sua cabeça a ideia de que essas são apenas formas simbólicas de dizer que os cristãos devem ler e aplicar o que Cristo disse à própria vida. Como uma pessoa que lê Platão ou Marx e tenta pôr em prática o que eles escreveram. O Novo Testamento significa muito mais do que isso. Ele está querendo dizer que uma pessoa real, o Cristo presente aqui e agora, naquele mesmo quarto em que você está fazendo suas orações, está fazendo algo por você. Não se trata de um bom homem que morreu 2000 anos atrás. Trata-se de um homem vivo, tão ser humano quanto você e eu, e ao mesmo tempo, tão divino quanto era quando criou o mundo, vindo realmente e interferindo no seu eu interior, matando o velho eu natural e substituindo pelo tipo de personalidade que ele tem, no início. Apenas por instantes, mas depois por períodos mais longos. Porém, se tudo correr bem, ele o transforma permanentemente em algo diferente, em um novo pequeno Cristo, um ser que, à sua própria maneira reduzida, tem o mesmo tipo de vida que emana de Deus, partilhando de seu poder, de sua alegria, de seu conhecimento e de sua eternidade. E com isso faremos imediatamente outras duas descobertas. Começamos a perceber nossa pecaminosidade para além de nossos atos pecaminosos particulares. Começamos a ficar alarmados não apenas com o que fazemos, mas com o que somos. Isso pode soar bem difícil de compreender, então, vou tentar esclarecê-lo a partir do meu próprio caso. Quando chega a hora das minhas orações noturnas, tento prestar contas dos pecados do dia. 90% das vezes o mais óbvio é algum pecado contra a caridade. Ou que irritado, ou agoniado, ou fui debochado, ou prepotente, ou impetuoso. E a desculpa que imediatamente me vem à mente é que a provocação foi tão súbita e inesperada que fui pego desprevenido, e não deu tempo de me controlar. Mas essa pode ser uma circunstância atenuante com relação àqueles comportamentos específicos que obviamente seriam piores se tivessem sido deliberados e premeditados. Por outro lado, o que uma pessoa faz quando é pega desprevenida não é a melhor prova do que ela é de verdade? Será que aquilo que vem à tona antes de a pessoa ter tempo de pôr a sua máscara não é a mais pura verdade? Se há ratos no porão, você tem mais probabilidade de vê-los entrar de supetão. Mas não é a surpresa que cria os ratos, ela apenas os impede de se esconder. Da mesma forma, a surpresa da provocação não me torna um homem irascível, ela apenas me mostra que homem irascível eu realmente sou. Os ratos estão sempre ali, no porão, mas se você entrar gritando e fazendo barulho, eles terão encontrado abrigo antes mesmo de você ligar a luz. Aparentemente os ratos do ressentimento e da vingança estão sempre lá no porão da minha alma. Agora, o porão está fora do alcance da minha vontade consciente. Tenho condições de controlar os meus atos até certo ponto. O que não tenho é o controle direto sobre o meu temperamento. E se, como eu disse antes, o ser importa até mais do que o fazer-se. Aliás, o que fazemos importa principalmente como evidência do que somos então. Concluímos que a transformação pela qual eu mais estou precisando passar é uma mudança que nossos próprios esforços diretos, voluntários, não podem provocar. E isso também se aplica às minhas boas ações. Quantas delas foram feitas pelos motivos certos? Quantas por medo da opinião pública ou desejo de me mostrar? Quantas por uma espécie de obstinação ou senso de superioridade que, em circunstâncias diferentes, poderiam igualmente ter levado a algum ato muito maldoso? Mas eu não posso, por um esforço moral direto, proporcionar novos motivos a mim mesmo. Depois dos primeiros passos na vida cristã, nós nos damos conta de que tudo que realmente precisa ser feito em nossas almas só pode ser feito por Deus, e isso nos conduz a algo que pode ter levado a muitos mal-entendidos na linguagem que empreguei até agora. 2. Da forma como eu me expressei até agora, pode parecer que somos nós que fazemos tudo. No entanto, está claro para mim que é Deus que faz tudo. O máximo que fazemos é permitir que Deus haja. De certo modo, você pode até dizer que o faz de conta é Deus quem realiza. O Deus tripessoal, por assim dizer, vê diante de si um animal humano que, na verdade, é egocêntrico, ganancioso, resmungão e rebelde. Mas ele diz, vamos fazer de conta que essa não é uma mera criatura, mas nosso filho. Ele é como Cristo, visto que é um ser humano, já que o filho se tornou homem. Vamos fazer de conta que esse eu também é igual a ele em espírito. Vamos tratá-lo como se fosse algo que, na verdade, não é. Vamos fazer de conta para transformar o faz de conta em realidade. Deus olha para você como se você fosse um pequeno Cristo, e Cristo está do seu lado para operar essa transformação. Ouso dizer que essa ideia do faz de conta divino soa bem estranha no começo, mas será que é realmente tão estranha? Não é sempre assim que as coisas superiores alcançam as inferiores? Uma mãe ensina o seu bebê a falar falando com ele, como se ele entendesse, muito antes de ele realmente fazer. Tratamos nossos cachorros como se eles fossem quase humanos, e é nisso que acabam se tornando no now. CAPITUL 8. Cristianismo, fácil ou difícil? No capítulo anterior, consideramos a ideia cristã do revestir-se de Cristo ou de primeiro vestir-se de Deus, para você finalmente se tornar um de verdade. O que gostaria de deixar claro é que essa não é uma dentre as muitas tarefas que os cristãos têm que realizar, e não se trata de uma espécie de exercício especial para a classe superior. Trata-se de um resumo de todo o cristianismo. O cristianismo não oferece absolutamente nada mais que isso. E gostaria de destacar como ele difere das ideias comuns sobre moralidade e ser bonzinho. A ideia convencional que nós temos antes de nos tornarmos cristãos é a seguinte: tomamos o nosso ser comum, com seus vários desejos e interesses, como ponto de partida. Depois, admitimos que algo mais que podemos chamar de moralidade ou comportamento digno ou o bem da sociedade tenha direito sobre esse ser. Direitos estes que interferem nos seus próprios desejos. O que queremos dizer quando nos consideramos bom se ceder a esses direitos, mas há coisas que o ser comum desejava fazer e que acabam se revelando errada. Ora, nesse caso, temos de abrir mão delas. Outras coisas que o nosso ser não deseja fazer, acabam se revelando a coisa certa a fazer. Então, temos de fazê-las. Mas estamos o tempo todo esperando que, quando todas as demandas forem alcançadas, o pobre ego natural ainda tem alguma chance e algum tempo para dar continuidade à sua própria vida e fazer o que bem entende. Na verdade, somos bem parecidos com uma pessoa honesta que paga seus impostos. Ela os paga, tudo bem, mas na esperança de que vá sobrar dinheiro suficiente para viver, porque ainda estamos tomando nosso ego natural como ponto de partida. Enquanto estivermos pensando dessa maneira, de duas uma, ou vamos desistir de ser bons ou vamos nos tornar extremamente infelizes. Pois não se engane, se você está realmente tentando satisfazer todas as demandas feitas pelo ego natural, não sobrará muita coisa para sua sobrevivência. Quanto mais você obedece à sua consciência, mais ela vai exigir de você. Assim, seu ego natural, que estará passando fome e sendo atrapalhado e amedrontado o tempo todo, vai ficando cada vez mais enfurecido. No now, ou você vai desistir de tentar ser bom, ou vai se tornar uma daquelas pessoas que, como costumam dizer, vivem para as outras, mas sempre de forma contrariada, resmungona, sempre se perguntando por que os outros não reparam mais nisso, e sempre assumindo o papel de mártires. E uma vez que você tenha cada assim, tornar-se-á muito mais insuportável para qualquer um que tenha de conviver com você do que se você tivesse permanecido totalmente egoísta. O estilo cristão é diferente, é mais difícil e mais fácil. Cristo diz: dê-me tudo. Não quero uma parcela do seu tempo, uma parcela do seu dinheiro e uma parcela do seu trabalho. Eu quero você. Não vim para atormentar seu
Ego natural, mas para matá-lo. Nada de meios termos. Não quero podar um ramo aqui e outro ali. Quero derrubar a árvore toda. Não quero meter a broca no seu dente, nem obturar ou fazer com que ele pare de doer. Quero arrancá-lo. Renuncie todo o seu ego natural, todos os desejos que você acha que são inocentes, da mesma forma que me entrega aqueles que você considera maldosos, o aparato todo, pois vou substituir por um novo ser. Na verdade, vou lhe dar a mim mesmo, e minha própria vontade deverá se tornar a sua. Isso é mais difícil e mais fácil do que aquilo que todos nós estamos tentando fazer. Espero que você tenha notado que o próprio Cristo às vezes descreve o estilo de vida cristão como difícil demais, às vezes como demasiadamente fácil. Ele diz: tome sua cruz, em outras palavras, é como ser espancado até a morte num campo de concentração. No minuto seguinte ele diz: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na verdade, ele está se referindo às duas coisas ao mesmo tempo, e podemos ver muito bem porque ambas são verdadeiras. Qualquer professor concordará que o aluno mais preguiçoso da classe é o que terá de trabalhar mais no now. Eles querem dizer isso mesmo. Se você der a dois meninos, digamos, uma proposição geométrica para resolver, aquele que está preparado vai se dar ao trabalho de tentar entendê-la. O menino preguiçoso vai tentar decorá-la, porque naquele momento isso demanda menos esforço. Mas 6 meses depois, quando eles estiverem se preparando para uma prova, o menino preguiçoso ficará horas e mais horas estudando para dar conta de coisas que o outro garoto entende, e das quais passa até a gostar em poucos minutos. Ou seja, a preguiça dá mais trabalho no longo prazo. Ou vamos usar outra analogia. Em uma batalha ou no montanhismo sempre há uma atitude que exige muita coragem, mas no longo prazo também é um movimento mais seguro a realizar. Se você ficar com medo, vai se meter, horas mais tarde, em um perigo maior. O modo covarde de agir é ao mesmo tempo também o mais perigoso. O mesmo acontece aqui. A coisa mais terrível e que parece impossível de se fazer é entregar todo o seu ser, todos os seus desejos e todas as suas precauções para Cristo. Mas é muito mais fácil do que aquilo que todos nós estamos tentando fazer em vez disso, que é continuar sendo o que chamamos de nós mesmos para manter a felicidade pessoal como nosso grande objetivo na vida, e ainda assim tentar, ao mesmo tempo, ser bons. Estamos todos tentando fazer nossa mente e nosso coração seguir os seus próprios caminhos, centrados no dinheiro, no prazer ou na ambição, e esperando, ainda assim, nos comportar de forma honesta, casta e humilde. Mas isso é precisamente o que Cristo nos alertou para não fazer. Segundo ele, o espinheiro não é capaz de produzir gozo. Se eu sou um campo que não contém nada além de sementes de capim, não posso produzir trigo. Cortar o capim pode até fazer com que ele permaneça baixo, mas vou continuar produzindo capim, e não trigo. Se eu quiser produzir trigo, a mudança deverá ir mais fundo do que a superfície. Preciso ser arado e replantado. É por isso que o problema real da vida cristã aparece onde as pessoas normalmente não procuram por ele. Ele surge no exato momento em que você acorda, todas as manhãs. Todos os seus desejos e suas esperanças para o dia tomam a sua mente de assalto, como animais selvagens. E a sua primeira tarefa cotidiana consiste em simplesmente empurrá-los todos de lado, dando ouvidos àquela outra voz, pressupondo aquele outro ponto de vista e deixando aquela outra vida mais ampla, forte e calma ao ir. E a vida segue, dia após dia, com a gente se distanciando de todas as gritarias e ações que nos invadem com a força de um vendaval. No começo, só conseguimos fazer isso por alguns instantes, mas, a partir desses momentos, o novo tipo de vida estará se alastrando por todo o nosso corpo, porque agora estamos deixando que ele trabalhe em nós nas áreas certas. Trata-se da diferença entre uma pintura que é simplesmente passada sobre a superfície e a tintura ou borrão que impregna em profundidade. Cristo nunca adota uma conversa vaga ou idealista. Quando ele disse, sede perfeitos, ele estava falando sério. Ele quis dizer que devemos nos submeter ao tratamento completo. É difícil, mas o meio termo a que todos aspiramos é mais difícil, ou na verdade, é impossível. Pode ser difícil para um ovo transformar-se num pássaro. Seria engraçado de ver e ainda mais difícil para ele aprender a voar enquanto ainda estivermos dentro da casca do ovo. Somos parecidos com esses ovos, e você não pode seguir sendo apenas um ovo comum, digno, intimidamente. Ou rompemos a casca ou goramos. Gostaria então de retomar o que disse anteriormente. Isso é tudo que há para se dizer sobre o cristianismo. Não há nada mais. É tão fácil confundir-se a esse respeito. É fácil pensar que a igreja possui uma série de objetivos diferentes: educação, instalações, missões, serviços de manutenção. Da mesma forma que é simples pensar que o Estado tem diversos objetivos militares, políticos, econômicos e por aí vai. Mas, de certa forma, as coisas são muito mais simples do que isso. O Estado existe simplesmente para promover e proteger a felicidade comum de seres humanos nesta vida. Um marido e uma mulher, batendo papo ao pé da lareira, um grupo de amigos jogando dardos em um pub, um homem lendo um livro no seu próprio quarto ou cultivando seu próprio jardim, é para isso que o Estado serve. E se ele não estiver contribuindo para aumentar, prolongar e proteger tais momentos, todas as leis, os parlamentos, os exércitos, as cortes, as polícias, as economias, etc., não passarão de perda de tempo. Da mesma forma, a igreja não existe senão para atrair os seres humanos a Cristo e torná-los pequenos cristos. Se ela não estiver fazendo isso, todas as catedrais, o clero, as missões, os sermões e até mesmo a própria Bíblia não passarão de mera perda de tempo. Deus não se tornou homem para nenhum outro propósito. Pode-se duvidar até de que o universo todo tenha sido criado para outro propósito, senão esse. A Bíblia diz que todo o universo foi criado para Cristo, e que tudo deve ser reunido nele. Suponho que nenhum de nós consiga compreender como isso vai acontecer no que diz respeito ao universo. Não sabemos que tipo de vida existe, se é que há alguma vida, nas partes que estão a milhões de quilômetros de distância da Terra. Mesmo nesta Terra, não sabemos como isso se aplica a outras coisas além do homem. Afinal de contas, ninguém esperaria outra coisa. O plano só nos foi revelado até onde ele nos diz respeito. Às vezes gosto de imaginar que sou capaz de enxergar como isso poderia se aplicar a outras coisas. Imagino que pudesse entender como os animais superiores são, de certa forma, atraídos para dentro do homem, quando ele os ama e os torna como ele faz. Muito mais parecidos com o ser humano do que eles seriam se não fosse por isso. Posso entender o sentido pelo qual as coisas mortas e as plantas são atraídas para o homem enquanto ele as estuda, usa e aprecia. E se houvesse criaturas inteligentes em outros mundos, eles poderiam fazer o mesmo com seus mundos. É possível que, quando as criaturas inteligentes entraram em Cristo, elas pudessem carregar consigo todas as demais coisas. Mas não sei de nada disso. Em relação a isso, só posso especular. O que nos foi revelado é como nós, seres humanos, podemos ser atraídos para dentro de Cristo, podemos nos tornar parte desse maravilhoso presente que o jovem príncipe do universo quer oferecer ao seu pai, o presente que é ele próprio e portanto nós nele. Trata-se da única coisa para a qual fomos criados. E há pistas estranhas e empolgantes na Bíblia de que, quando somos atraídos para dentro, uma grande quantidade de outras coisas na natureza vai começar a entrar nos eixos. Será o M do pesadelo. Um novo amanhã terá despontado. CAPITUL9. Avaliando o custo. Parece que uma boa quantidade de pessoas ficou incomodada com o que eu disse no capítulo anterior sobre as palavras sede perfeitos pronunciadas por Nosso Senhor. Algumas pessoas parecem pensar que isso significa, enquanto você não for perfeito, não vou ajudá-lo. E como não podemos ser perfeitos, então, se ele quis dizer isso, nossa situação é desesperadora. Mas não acredito que essa tenha sido a intenção dele. Penso que o que ele quis dizer foi, a única ajuda que vou lhes dar é no sentido de torná-los perfeitos. Vocês podem até querer menos do que isso, mas eu não vou fazer menos. Eis uma tentativa de explicar essa realidade. Na minha infância, eu tinha frequentes dores de dente e sabia que, se fosse procurar a ajuda de minha mãe, ela me daria algo para aliviar temporariamente a dor e que me permitiria dormir. Mas eu não procurava minha mãe, pelo menos, não enquanto a dor não ficasse insuportável. E a razão para não ir a ela era que eu sabia que ela me daria uma aspirina, mas, no dia seguinte, iria receber
Algo mais, ela me levaria ao dentista. Eu não poderia obter dela o que eu desejava sem esse algo mais que eu não desejava. Eu desejava alívio imediato do meu sofrimento, mas não poderia obtê-lo sem ter meus dentes tratados de forma integral. Eu conhecia aquele dentista e sabia que ele mexeria em todos os outros dentes que ainda nem tinham começado a doer. Ele não deixaria de cutucar a onça com vara curta, e se você dá uma mão, ele quer o braço todo. Agora, se eu puder colocar desta maneira, Nosso Senhor atua como os dentistas o fazem. Se você der uma mão, ele vai querer o braço todo. Dezenas de pessoas o procuram para serem curadas de algum pecado particular do qual elas sentem vergonha, como a masturbação ou a covardia física, ou que está obviamente pondo em risco o bom convívio como o temperamento difícil ou a embriaguez. Bem, ele vai curá-lo, tudo certo, mas não vai parar por aí. Isso pode ser tudo que você queria, mas, uma vez que você o convida a entrar, ele lhe dará o tratamento completo. Eis porque ele alertou algumas pessoas a avaliarem o custo antes de se tornarem cristãs. Não se iluda, diz ele, se você permitir, eu vou torná-lo perfeito. A partir do momento em que você se colocar em minhas mãos, é nisso que você estará se metendo. Nem mais, nem menos que isso. Você é dotado de livre-arbítrio, e se preferir, pode me repudiar, mas se não me repudiar, entenda que vou levar a coisa até o M, independentemente do sofrimento que isso possa lhe custar na sua vida terrena. Seja qual for o tipo de purificação que isso lhe custe depois da morte, seja qual for o custo para mim, não vou descansar enquanto você não for literalmente perfeito. Enquanto meu pai não puder dizer, sem reservas, que ele está satisfeito com você, da mesma forma que ele disse que estava satisfeito comigo. É isso que eu sou capaz de fazer, e é o que eu vou fazer, mas não vou fazer nada menos do que isso. E ainda assim, este é o outro lado da questão, porém não menos importante, esse ajudador, que não se satisfará com nada menos do que a perfeição absoluta, também ficará encantado com o primeiro, o menor e o mais relutante esforço que você fizer para cumprir com seu dever mais simples. Todo pai cai encantado em ver as primeiras tentativas do bebê de andar, e nenhum dos pais ficaria satisfeito com menos do que um andar livre e masculino no adulto. Um grande escritor cristão, George MacDonald. Da mesma forma, de acordo com ele, é fácil agradar a Deus, mas satisfazê-lo é bem difícil. O resultado prático é o seguinte: por um lado, a demanda de Deus por perfeição não precisa desmotivá-lo nem um pouco nas suas atuais tentativas de ser bom, nem mesmo em suas constantes falhas. Toda vez que você cai, ele o levanta novamente e sabe perfeitamente bem que seus próprios esforços nunca vão deixá-lo chegar nem perto da perfeição. Por outro lado, você terá de se dar conta desde já de que o objetivo em direção ao qual ele inicialmente o conduz é a perfeição absoluta, e nenhum poder em todo o universo, além de você mesmo, pode impedir Deus de conduzi-lo a esse objetivo. É nisso que você está engajado, e é muito importante que se dê conta disso. Se não o ver, então é muito provável que chegue ao ponto de começar a repudiá-lo e resistir a ele. Penso que muitos de nós estamos inclinados a ter a sensação, mesmo sem expressá-la em palavras, de que chega uma hora em que já seremos bons o bastante, assim que Cristo nos tenha capacitado para vencer um ou dois daqueles pecados mais inconvenientes e evidentes. Ele já terá feito tudo o que queríamos que ele fizesse, e agora, ficaríamos gratos se ele nos deixasse em paz. Como costumamos dizer, nunca quis ser santo, apenas um sujeito normal e decente. Imaginamos que, ao dizer isso, estejamos sendo humildes. Contudo, este engano pode nos custar muito caro. É claro que nunca desejamos, nem pedimos para ser o tipo de criatura em que ele está nos tornando, mas a questão não é o que nós pretendemos ser, mas o que ele pretendeu que fossemos quando nos criou. Ele é o inventor e nós, a máquina. Ele é o pintor e nós, a pintura. Como poderíamos saber como ele quer que sejamos? Veja bem, ele já nos fez ser muito diferentes do que éramos, há muito tempo, antes de termos nascido, quando estávamos no ventre das nossas mães, passamos por vários estágios. Outrora éramos mais como vegetais e depois como peixes. Foi apenas em um estágio posterior que nos tornamos bebês humanos. E se estivéssemos conscientes naqueles estágios anteriores, ouso dizer que teríamos nos contentado em permanecer vegetais ou peixes. Não teríamos desejado nos tornar bebês. Mas Deus conhecia seu plano para nós o tempo todo e estava determinado a executá-lo. Algo parecido com isso está acontecendo agora em um nível superior. É possível que nos contentemos em permanecer pessoas comuns, mas ele está determinado a executar um plano bem diferente. Recuar diante desse plano não é humildade, mas sim preguiça e covardia. E submeter-se a ele não é presunção ou megalomania, é simples obediência. A outra forma de expressar esses dois lados da verdade. Por um lado, nunca devemos imaginar que podemos invocar nossos próprios esforços solitários para nos conduzir como pessoas decentes, nem mesmo pelas próximas 24 horas. Se ele não nos der suporte, nenhum de nós está a salvo de cometer qualquer pecado abominável. Por outro lado, nenhum grau possível de santidade ou heroísmo que já tenha sido registrado da parte dos heróis da fé está além do que Deus está determinado a produzir em cada um de nós. No não, essa obra não será completada nessa vida, mas ele pretende nos levar o mais longe possível antes de morrermos. É por isso que não devemos ficar surpresos quando passamos por tempos difíceis. Sempre que uma pessoa se volta para Cristo, parece que as coisas vão muito bem, no sentido de que alguns dos seus maus hábitos são corrigidos. Ele pode muitas vezes ter a sensação de que agora seria natural que as coisas fluíssem sem maiores dificuldades. Quando surgem os problemas, doença, dificuldades financeiras, novos tipos de tentação, ele fica decepcionado. Essas circunstâncias, conforme ele sente, poderiam ter sido necessárias para despertá-lo e fazê-lo se arrepender de seus dias maus do passado. Mas qual o sentido delas agora? A razão é que Deus está forçando a elevar o nível, colocando-o em situações em que ele terá de ser muito mais corajoso ou mais paciente, ou mais amoroso do que ele jamais sonhou ser antes. Para nós, isso tudo parece desnecessário, mas é assim porque ainda não tivemos a menor noção da obra tremenda que ele quer realizar em nós. Acho que devo utilizar outra parábola de George MacDonald. Imagine-se como uma casa viva. Deus entra para reconstruir essa casa. A princípio, talvez você consiga entender o que ele está fazendo. Ele está consertando os ralos e tirando as goteiras do teto, e assim por diante. Você sabe que esses trabalhos precisavam ser feitos, portanto não está surpreso. Mas depois ele passa a demolir a casa de uma forma que lhe causa uma dor terrível, e não parece fazer nenhum sentido. O que ele estaria tentando fazer? A explicação é que ele está construindo uma casa bem diferente daquela que você tinha imaginado, construindo uma nova ala aqui, colocando um andar a mais ali, subindo colunas e criando pátios. Você achava que seria transformado em uma cabaninha modesta, mas ele está construindo um palácio, e além disso, pretende vir e viver nele pessoalmente. O mandamento sede perfeitos não é um palavreado idealista, tampouco é uma ordem de fazer algo impossível, pois ele vai nos transformar em criaturas capazes de obedecer a esse mandamento. Ele disse na Bíblia que somos deuses, e ele vai manter sua palavra. Se nós permitirmos, pois, poderíamos impedi-lo se desejarmos fazer isso, ele transformará os mais débeis e imundos de nós em deuses ou deusas, em criaturas deslumbrantes, radiantes, imortais, pulsando por todo lado de tanta energia, alegria, sabedoria e amor que nem podemos imaginar agora. Um espelho inoxidável brilhante que irete de volta para Deus, de forma perfeita, embora, é claro, em escala menor, o seu próprio poder, prazer e bondade ilimitados. O processo será longo e, em parte, bastante doloroso, mas é nesse processo que estamos engajados. Nada mais, nada menos do que isso. Era isso que ele pretendia dizer quando proferiu aquelas palavras. CAPITULO10. Pessoas bondosas ou novas criaturas. Ele estava mesmo falando sério. Aqueles que se colocam em suas mãos vão se tornar perfeitos, assim como ele é perfeito, perfeitos em amor, em sabedoria, em alegria, em beleza e em imortalidade. A mudança não será completada nessa vida, pois a morte é uma parte importante do tratamento, e ninguém sabe com certeza até onde a mudança terá avançado antes de a morte de qualquer cristão particular ocorrer.
Acredito que esse seja o momento certo de considerar uma questão que é levantada muitas vezes: se o cristianismo é verdadeiro. Porque nem todos os cristãos são obviamente melhores do que os não cristãos. O que está por trás dessa questão é, em parte, algo muito razoável e, em parte, algo absolutamente racional. A parte razoável é a seguinte: se a conversão ao cristianismo não promover o aperfeiçoamento nas ações externas de uma pessoa, e se ela continuar a ser tão snob, maldosa, invejosa ou ambiciosa quanto era antes, então imagino que precisamos suspeitar de que a sua conversão foi amplamente imaginária, e após a conversão original de alguém, toda vez que se pensa que ele teve um avanço, é esse o teste que se deve aplicar. Sentimentos nobres, novos insights e maior interesse pela religião não significam nada se não melhorarmos nosso comportamento real, da mesma forma que se sentir melhor quando se tem uma doença não quer dizer muita coisa se o termômetro mostra que a sua temperatura ainda está subindo. Nesse sentido, o mundo externo está bem certo em julgar o cristianismo pelos seus resultados. Cristo nos disse para julgarmos pelo resultado. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos, ou conforme dizemos, trata-se da prova dos 9. Quando nós, cristãos, nos comportamos mal ou falhamos em nos comportar bem, estamos fazendo com que o cristianismo seja desacreditado diante do mundo externo. As memórias dos tempos de guerra nos dizem que a conversa descuidada custa vidas, mas é bem verdade também que as vidas descuidadas custam conversa. Nossas vidas descuidadas levam à falação, e nós damos motivos às pessoas para falar de uma forma que lança dúvidas sobre a verdade do próprio cristianismo. Mas a outra maneira de exigir resultados pelo qual o mundo externo pode ser bastante racional. Seus integrantes são capazes de demandar não meramente que a vida de cada pessoa melhore depois de se tornar cristã, mas impõe também que, para crerem no cristianismo, teriam de enxergar o mundo todo nitidamente dividido em duas categorias, a dos cristãos e a dos não cristãos, e que todas as pessoas da primeira categoria sejam, em dado momento, mais gentis do que todas as pessoas da segunda. Isso não faz sentido por vários motivos. Em primeiro lugar, a situação no mundo atual é bem mais complexa do que isso. O mundo não consiste de pessoas 100% cristãs e 100% não cristãs. Existem pessoas, uma grande parcela delas que estão lentamente deixando de ser cristãos, mas que ainda tendem por esse nome. E algumas delas fazem parte do clero. Outras estão se tornando gradativamente cristãs, embora ainda não assumam esse nome. Há também aquelas que não aceitam a doutrina sobre Cristo completamente, mas que se sentem fortemente atraídas por ele, de modo que são dele em um sentido muito mais profundo do que elas mesmas conseguem entender. Existem pessoas em outras religiões que estão sendo guiadas pela influência secreta de Deus para se concentrar naquelas partes da religião que estão em concordância com o cristianismo e, dessa forma, pertencem a Cristo sem o saber. Por exemplo, um budista de bom temperamento pode ser levado a se concentrar cada vez mais no ensinamento budista sobre a graça e deixar para segundo plano o ensinamento de determinados outros pontos, embora ele possa ainda que crer nessa doutrina. Muitos dos bons pagãos que viveram bem antes do nascimento de Cristo poderiam ter estado nessa posição, e é claro que sempre haverá uma grande quantidade de pessoas que se mostram mais do que confusas e têm um monte de crenças inconsistentes, todas misturadas numa grande miscelânea. Consequentemente, não há muita serventia em tentar emitir juízo sobre cristãos e não cristãos tomados em conjunto. Pode até haver alguma utilidade em comparar cachorros e gatos, ou mesmo homens com mulheres, tomados como um todo, porque nesses casos, sabemos quem é quem. Além disso, um animal não se transforma, nem lenta, nem repentinamente, de cachorro em gato, mas quando estamos comparando de modo geral cristãos e não cristãos, normalmente não estamos pensando em duas ideias vagas que adquirimos dos romances e jornais. Se você quiser comparar um mau cristão e um bom ateu, deve pensar sobre dois espécimes reais com os quais se confrontou de verdade. Se não nos referirmos assim aos fatos concretos, a única coisa que estaremos fazendo é perder tempo. 2. Suponha que estejamos nos referindo a fatos concretos e estejamos falando agora não acerca de um cristão e de um não cristão imaginário, mas sobre duas pessoas reais de nossa própria vizinhança. Mesmo nesse caso, temos de ter o cuidado de fazer a pergunta certa. Se o cristianismo for verdadeiro, concluímos: a que qualquer cristão será mais bondoso do que ele mesmo teria sido se não fosse cristão. B. Que qualquer pessoa que se torne cristã será mais bondosa do que era antes, da mesma forma que, se a propaganda do creme dental da Colgate fosse verdadeira, poderíamos concluir: a que qualquer um que a utilize terá dentes melhores do que se não a utilizasse, e B. Que qualquer um que começar a utilizar o creme dental terá dentes melhores. Mas o fato de que eu que uso Colgate, e também herdei uma dentição ruim dos meus pais, não tenho dentes tão fortes quanto um jovem saudável com boa dentição que, porventura, nunca usou qualquer creme dental, não prova por si só que a propaganda é mentirosa. A senhorita Bates, que é cristã, pode ter uma língua mais venenosa do que Dick Firkin, que não é cristão. Isso por si só não nos diz se o cristianismo funciona ou não. A questão é como seria a língua da senhorita Bates se ela não fosse cristã, e como a de Dick seria caso se tornasse cristão. A senhorita Bates e Dick têm determinados temperamentos em consequência de causas naturais de sua criação, e o cristianismo professa colocar ambos os temperamentos sob uma nova direção se cada um deles assim o permitir. Você tem todo o direito de perguntar se essa direção, uma vez que lhe seja permitido assumir o controle, traz melhorias ao empreendimento. Todos sabem que o que está sendo administrado no caso de Dick Firkin é bem melhor do que no caso da senhorita Bates. Mas não é esse o ponto. Para julgar a administração de uma fábrica, você tem de considerar não apenas a produção, mas seu parque tecnológico. Ao considerarmos o parque tecnológico da fábrica A, chegaremos à conclusão de que seria um milagre ela produzir qualquer coisa. Ao considerarmos as instalações modernas da fábrica B, sua produção, embora alta, poderia ser bem menor do que deveria ser. Não há dúvida de que o bom administrador da fábrica a investirá em novo maquinário assim que puder, mas isso leva tempo. Nesse meio tempo, o baixo nível de produção não será prova do seu fracasso. 3. Agora vamos um pouco mais a fundo. O administrador está querendo investir em novo maquinário. Antes de Cristo ter encerrado o serviço com a senhorita Bates, ela será muito boa de fato, mas, se deixarmos as coisas por isso mesmo, poderia parecer que o único objetivo de Cristo seria empurrar a senhorita Bates para o mesmo nível em que Dick já estava. Estivemos falando, na verdade, como se Dick fosse um sujeito bom, como se o cristianismo fosse algo de que as pessoas perversas necessitassem e as bondosas pudessem se dar ao luxo de dispensar. É como se o ato de ser bondoso fosse tudo que Deus exigisse, mas esse seria um equívoco fatal. A verdade é que, aos olhos de Deus, Dick Firkin precisa da salvação, tanto quanto a senhorita Bates. Em certo sentido, vou explicar em qual daqui a pouco, o ser bondoso dificilmente entra em questão. Você não pode esperar que Deus olhe para o temperamento plácido e para a predisposição amistosa de Dick exatamente como nós fazemos, uma vez que resultam das causas naturais que Deus mesmo criou. Sendo meramente temperamental, eles desaparecerão por completo quando Dick tiver uma indigestão. O ser bondoso ou não, na verdade, é o presente de Deus para Dick, não o de Dick para Deus. Da mesma forma, Deus permitiu que causas naturais trabalhassem em um mundo devastado por séculos de pecado para produzir, na senhorita Bates, a mente fechada e os nervos à flor da pele, que explicam a maior parte de sua maldade. Ele pretende, de acordo com seu tempo perfeito, colocar essa área da vida dela nos eixos, mas essa não é a parte crítica do negócio para Deus, pois não apresenta dificuldades. Não é essa a sua expectativa. O que ele está buscando, esperando e trabalhando para obter é algo que não é fácil nem mesmo para Deus. Porque, dada a natureza do caso, nem mesmo ele pode produzi-lo por um mero ato de poder. Ele está buscando e esperando por isso em ambos, na senhorita Bates e no senhor Dick Firkin. Trata-se de algo que eles podem dar livremente a Deus ou negá-lhe. Será que eles vão se voltar para Deus e assim, realizar o único propósito para o qual foram criados? Seu livre-arbítrio está trepidando dentro deles como a agulha de uma bússola. Mas essa é uma agulha dotada do poder de escolha. Ela pode apontar para o
verdadeiro norte, mas não precisa. Será que a agulha vai girar e se errar, apontando para Deus? Ele pode ajudá-la a fazer isso, mas não pode forçá-la. Ele não pode, por assim dizer, estender a sua própria mão e puxá-la para a posição correta, pois, nesse caso, ela já não seria livre. Será que ela apontará para o norte? É dessa questão que tudo depende. Será que a senhorita Bates e Dick vão oferecer suas naturezas a Deus? Se as naturezas que eles oferecem ou detêm são, no momento, gentis ou malvadas, é uma questão de importância secundária. Deus pode resolver essa parte do problema. Não me entenda mal. É claro que Deus considera uma natureza maldosa algo ruim e deplorável. E é claro que ele se refere a uma natureza gentil como algo bom. Bom como um pedaço de pão, um raio de sol ou a água. Mas essas são coisas boas que ele dá e nós recebemos. Ele criou os bons nervos de Dick e sua boa digestão, e há muito mais de onde essas características vieram. Não custa nada para Deus, até onde sabemos criar coisas boas, mas converter vontades rebeldes custou-lhe a crucificação. E por serem vontades, elas podem, tanto em pessoas boas quanto em pessoas maldosas, recusar sua solicitação. E então, como a gentileza de Dick simplesmente fazia parte da natureza dele, tudo isso vai se desfazer no now. A própria natureza vai passar. As causas naturais se reuniram em Dick para produzir um padrão psicológico agradável, da mesma forma que elas se reúnem em um pôr do sol para produzir um belo padrão de cores. Logo, pois é assim que a natureza funciona, elas novamente vão se desfazer, e em ambos os casos, o padrão vai desaparecer. Dick teve a chance de transformar, ou melhor, deixar Deus transformar esse padrão momentâneo na beleza de um espírito eternal, mas ele não a aproveitou. Há um paradoxo aqui. Enquanto Dick não se voltar para Deus, ele vai achar que a bondade é propriedade sua, mas enquanto ele pensar assim, ela não será dele. Quando Dick se dá conta de que a condição de ser bondoso não é sua, mas um presente de Deus, e quando ele a oferecer de volta a Deus, então essa qualidade começa a ser propriedade realmente sua. Por enquanto, Dick está começando a participar de sua própria criação. As únicas coisas que podemos manter são as coisas que damos livremente para Deus. O que tentamos guardar para nós é precisamente o que podemos ter certeza de perder. Não deve, portanto, causar surpresa o fato de encontrarmos em meio aos cristãos algumas pessoas que continuam sendo partícipes do mal. Há até uma razão, se você pensar bem sobre o assunto, porque se pode esperar que as pessoas do mal se voltem para Cristo em maior número do que as bondosas. Foi isso que as pessoas contestaram em Cristo ao longo da sua vida na terra. Ele parecia atrair essas pessoas detestáveis. É disso que as pessoas vivem reclamando e sempre reclamarão. Você não vê por quê? Cristo disse: bem-aventurados os pobres, e quão difícil é para os ricos entrar no reino de Deus, e sem dúvida, ele se referia aos essencialmente ricos e pobres do ponto de vista econômico. Mas será que as palavras de Cristo não se aplicam também a outro tipo de riqueza e de pobreza? Um dos perigos de se ter muito dinheiro é que você pode ficar bem satisfeito com os tipos de felicidade que o dinheiro traz. Assim, deixar de se dar conta de que necessita de Deus. Se tudo parece vira você simplesmente assinando cheques, você poderá esquecer de que é totalmente dependente de Deus a todo momento. Agora, é claro e certo que os dons naturais carregam em si um perigo similar. Se você é corajoso, inteligente, saudável, popular e tem boa formação, é provável que plenamente satisfeito com seu caráter tal como ele é. Por que colocar Deus nisso? Você poderia perguntar. Você consegue adotar certo nível de boa conduta com bastante facilidade. Você não é nenhuma dessas criaturas desprezíveis que estão sempre caindo nas armadilhas do sexo, da dipsomania, do nervosismo ou do mau humor. Todo mundo diz que você é um cara legal, e cá para nós, você concorda com eles. Você está propenso a acreditar que toda essa simpatia vem de seu próprio ser, e poderá deixar de sentir a necessidade de obter qualquer tipo melhor de bondade. Muitas vezes, as pessoas que têm todos esses tipos naturais de bondade não podem ser levadas a reconhecer sua absoluta necessidade de Cristo, até o dia em que a sua bondade natural os abandona e a sua autoestima é arrasada. Em outras palavras, é difícil para aqueles que são ricos nesse sentido entrarem no reino. O caso das pessoas perversas é bem diferente. As pequenas, vis, tímidas, pervertidas, covardes e individualistas ou as passionais, sensuais e desequilibradas. Qualquer tentativa no sentido da bondade que elas eram vai fazê-las aprender em 2 minutos que necessitam de ajuda. É Cristo ou nada para elas. É tomar a cruz e seguir ou então entregar-se ao desespero. Elas são, no sentido real e terrível, as ovelhas perdidas, e ele veio especialmente para encontrá-las. São os pobres, aqueles que Cristo abençoou. São a turma da pesada com a qual ele andava. E é claro que os fariseus ainda dizem, como diziam desde o começo, que se houvesse algo de bom no cristianismo, essas pessoas não seriam cristãs. Há um alerta ou um encorajamento aqui para cada um de nós. Se você é uma pessoa boa, se a virtude lhe cai bem, tome cuidado. Muito se espera daqueles para quem muito é dado. Se você toma como seus próprios méritos o que na verdade são dons que Deus lhe deu por sua natureza, e se contenta em simplesmente ser bondoso, continua no estado de rebeldia. Tudo que esses dons lhe proporcionarão é a mais terrível queda, a mais complicada corrupção, o mais desastroso mau exemplo. O diabo já foi um arcanjo. Os dons naturais dele estavam tão acima dos seus quanto os seus estão acima daqueles dos de um chimpanzé. Mas se você é uma pobre criatura contaminada por uma criação miserável num lar cheio de invejas vulgares e brigas sem sentido, vítima, contrariamente à sua vontade, de alguma perversão sexual repugnante, corroído, dia após dia, por um complexo de inferioridade que te faz ser grosseiro com seus melhores amigos, não se desespere. Ele sabe de tudo. Você é um dos pobres que Deus abençoou. Ele sabe que lata velha você está tentando dirigir. Não desista. Dê o seu melhor. Um dia, quem sabe em outro mundo, mas quem sabe muito antes disso, ele vai jogar tudo isso no ferro velho e lhe dar um novo carro. E então, quem sabe você consiga surpreender a todos, pelo menos a si mesmo, pois terá aprendido a dirigir em uma escola dura. Alguns dos últimos serão os primeiros e alguns dos primeiros serão os últimos. Ser bondoso, ter uma personalidade bem estruturada, íntegra, é uma coisa excelente. Devemos tentar, por todos os meios médicos, educacionais, econômicos e políticos que estão ao nosso alcance, produzir um mundo em que o máximo de pessoas cresçam e se tornem pessoas bondosas, da mesma forma que devemos tentar produzir um mundo em que todos tenham o suficiente para comer. Mas não devemos supor que, mesmo se tivermos sucesso em fazer com que todos sejam bondosos, teremos salvado essas almas. Um mundo de pessoas boas, satisfeitas com sua própria bondade, que não olham para além disso e dão as costas para Deus, estaria tão desesperadamente precisando de salvação quanto um mundo miserável, e poderia até ser um mundo mais difícil de salvar. Pois a mera melhoria não é redenção, embora a redenção sempre melhore as pessoas, mesmo aqui e agora, e irá no now, aprimorá-las até um nível que não podemos sequer imaginar. Deus se tornou homem para transformar as criaturas em yos, ou seja, não simplesmente para produzir homens melhores, mas sim uma nova espécie de ser humano. Não é o mesmo que ensinar um cavalo a saltar cada vez melhor, mas sim como transformar o cavalo em uma criatura alada. É claro que, uma vez que ele tenha ganhado asas, vai voar por cima das cercas que ele nunca antes poderia ter saltado, e assim, derrotar o cavalo natural em seu próprio jogo. Mas pode haver um período em que ele não poderá fazer isso, que é quando as asas tiverem apenas começado a crescer. Nesse estágio, as protuberâncias nos seus ombros. Ninguém poderia dizer, de olhar para elas, que elas se tornariam asas. Poderiam até lhe dar uma aparência desagradável, mas talvez já tenhamos gastado tempo demais nessa questão.
Se o que você quer é um argumento contra o cristianismo, e eu lembro bem de com quanta avidez buscava tais argumentos na época em que comecei a temer que ele fosse verdadeiro, poderá facilmente achar algum cristão tolo e medíocre e gritar: então, é esse o novo homem de que tanto se gabam. Para mim, a espécie antiga era melhor. Mas, uma vez que você tenha começado a ver, com base em outros motivos, que o cristianismo é verossímil, saberá no seu coração que isso não passará de uma tentativa sua de fugir do assunto. O que é que você pensa que sabe a respeito das almas das outras pessoas, suas tentações, suas oportunidades e suas lutas? Você conhece apenas uma única alma em toda a criação. É a única cujo destino está depositado em suas mãos. Se houver um Deus, você está, por assim dizer, sozinho diante dele. Você não pode dispensá-lo com especulações sobre seu próximo ou memórias do que leu nos livros. Que diferença fará? Toda essa tagarelice e esse mimimi, você seria realmente capaz de se lembrar de tudo isso, quando a neblina anestésica que chamamos de natureza ou mundo real se dissipar, e a presença na qual você sempre esteve se tornar palpável, imediata e inevitável. CAPITUL11. As novas criaturas. No capítulo anterior, comparei a obra de Cristo da criação do novo ser humano ao processo de mutação de um cavalo numa criatura alada. Usei esse exemplo extremo a M de enfatizar o ponto de que não se trata de mero aprimoramento, mas de transformação. Um paralelo mais próximo a isso no reino natural pode ser encontrado nas transformações marcantes que podemos provocar nos insetos aplicando neles certa dose de radiação. Algumas pessoas acham que foi assim que a evolução se deu. As alterações nas criaturas, das quais tudo depende, podem ser produzidas pela radiação vinda do espaço sideral. É claro que, uma vez que as alterações tiverem ocorrido, entra em funcionamento o que foi denominado seleção natural, isto é, as alterações úteis sobrevivem e as outras são extirpadas. Talvez um homem moderno possa entender melhor a ideia cristã se a considerar em relação à evolução. Nos dias atuais, todo mundo já ouviu falar da evolução, embora, é claro, algumas pessoas instruídas não acreditem nela. Todos foram ensinados que o homem evoluiu de espécies de vida inferiores. Consequentemente, as pessoas muitas vezes se perguntam: qual será o próximo passo? Quando vai surgir algo além do homem? Autores bem criativos tentam, às vezes, imaginar o passo seguinte, o super-homem, como eles o chamam. Mas, em geral, o que eles fazem é apenas retratar seres bem piores do que o ser humano como conhecemos e depois tentam corrigi-lo acrescentando-lhes pernas ou braços extras. Mas suponhamos que o próximo passo seja algo bem diverso dos passos anteriores, algo diferente de tudo que eles pudessem imaginar. E não é bem provável que assim seja? Há milhares de séculos, criaturas imensas e pesadamente encouraçadas evoluíram. Se alguém daquela época estivesse observando o curso da evolução, provavelmente teria esperado que ela partiria para couraças cada vez mais pesadas, mas teria se enganado redondamente. O futuro tinha uma carta na manga, a qual naquele tempo ninguém poderia prever. Era para despontarem nele pequenos animais nus, desprovidos de couraças, dotados de cérebros aprimorados, com os quais iriam conquistar o planeta todo. Eles não apenas teriam mais poder do que os monstros pré-históricos, como também teriam um novo tipo de poder. O próximo passo não seria apenas diferente, mas assumiria um novo tipo de diferença. O eixo da evolução não correria na direção em que todos haviam correr. Na verdade, ela entraria numa curva acentuada. Agora, parece-me que a maioria das especulações populares sobre o próximo passo comete o mesmo tipo de erro. As pessoas veem, ou pelo menos pensam que veem, os seres humanos desenvolvendo grandes mentes e alcançando um controle maior sobre a natureza. E por pensarem que a correnteza está indo nessa direção, imaginam que ela vai continuar assim. Mas não consigo deixar de pensar que o próximo passo será realmente novo. Ele seguirá para uma direção que ninguém jamais imaginou, e dificilmente seria chamado de passo novo se não fosse dessa maneira. Não era de se esperar apenas a diferença, mas um novo tipo de diferença. Não era de se esperar meramente a mudança, mas um novo método de produzir a mudança. Ou, para usar uma contradição em termos, não era de se esperar que o próximo estágio da evolução sequer fosse um estágio. Era de se esperar que a evolução em si, como método de produzir mudança, fosse superada. E por M, não seria surpresa que quando a coisa fosse acontecer, pouquíssimas pessoas notassem que ela estivesse acontecendo. Ora, se podemos nos atrever a continuar falando nesses termos, a visão cristã diz precisamente que o próximo passo já foi dado, e ele é realmente novo. Não se trata da mutação de seres humanos dotados de cérebro para seres humanos dotados de mais massa encefálica. Trata-se de uma mutação que se desvia para uma direção totalmente diferente, uma transformação que se dá do estado de criaturas de Deus para o de Deus de Deus. Primeiro exemplo apareceu na Palestina há 2000 anos, em certo sentido. A mutação não é sequer uma evolução, porque não é algo que surge a partir de uma sequência natural dos eventos, mas algo que ingressa na natureza a partir de fora. Mas isso é precisamente o que se esperava. Chegamos à nossa ideia de evolução estudando o passado. Se há realmente novidades à nossa espera, então é claro que nossa ideia, baseada no passado, não irá, de fato, dar conta delas. E, na verdade, esse novo passo não se distingue de todos os anteriores apenas por sua natureza vinda de fora, mas de diversas outras maneiras. Ela não se desenvolve pela reprodução sexual. Será que isso é de se surpreender? Havia uma época, antes do aparecimento do sexo, em que o desenvolvimento costumava ocorrer por diferentes métodos. Consequentemente, é de se esperar que venha o tempo em que o sexo desapareça ou então, que é o que está acontecendo atualmente, uma época em que o sexo, embora continuando a existir, deixe de ser o canal principal do desenvolvimento. 2. Nos estágios anteriores, os organismos vivos ou não tiveram escolha ou pouca escolha na hora de dar o próximo passo. O progresso era, principalmente, algo que acontecia com eles, não algo que eles faziam. Mas o novo passo, o da transformação de criaturas para Deus, é voluntário pelo menos em certo sentido. Não é voluntário no sentido de que nós, sozinhos, poderíamos tê-lo dado ou sequer tê-lo imaginado, mas é voluntário no sentido de que, se ele nos é oferecido, podemos recusá-lo. Podemos, se assim for do nosso agrado, recuar, podemos enhar nossa cabeça na areia e deixar a nova humanidade prosseguir sem nós. 3. Eu chamei Cristo de primeiro exemplo, do novo ser humano, mas é claro que ele é muito mais do que isso. Ele não é meramente um novo homem, o espécime das espécies, mas o novo homem. Ele é a origem, o centro e a vida de todos os novos seres humanos, e veio ao universo criado, por sua própria vontade, trazendo com ele sua Zoé, a nova vida. Quero dizer, nova para nós, é claro, pois em seu próprio habitat, Zoé sempre existiu. E ele a transmite não por hereditariedade, mas pelo que chamei de bom contágio. Todos os que a contraem, contraem-na pelo contato pessoal com Cristo. Outras pessoas se tornam novas por estarem nele. 4. Esse passo é dado numa velocidade diferente das anteriores. Comparado com o desenvolvimento do ser humano nesse planeta, a difusão do cristianismo pela raça humana parece ocorrer na velocidade de um raio. Pois 2000 anos não são quase nada na história do universo. Nunca se esqueça de que todos nós ainda somos os cristãos primitivos. As nefastas e ociosas divisões presentes entre nós são, assim esperamos, doenças de infância. Ainda estamos em fase de crescimento. O mundo externo, sem dúvida, pensa precisamente o contrário. Ele pensa que estamos morrendo de velhice, mas não é a primeira vez que se pensa assim. Repetidas vezes.
Ensinou-se que o cristianismo estava morrendo, por perseguições vindas de fora e corrupções a partir de dentro, pelo crescimento do mundo islâmico e advento das ciências físicas, pelo surgimento de grandes movimentos revolucionários anticristãos. Mas o que aconteceu no mundo foi o desapontamento. Sua primeira decepção foi com relação à crucificação. O homem reviveu, em certo sentido, e eu percebo o quanto isso deveria lhes parecer terrivelmente injusto, e isso continuou acontecendo desde então. Eles continuam a matar o que Cristo começou, e toda vez, da mesma forma que estão afufando a terra da sua cova, eles subitamente ouvem que ele ainda está vivo, e irrompeu em algum outro lugar. Não me admira que eles nos odeiem. 5. Mas há mais em jogo do que isso. Regredindo para passos anteriores, uma criatura perde, na pior das hipóteses, seus poucos anos de vida sobre a terra, mas muitas vezes não perde nem sequer isso. Regredindo um passo. Nesse caso, perdemos o prêmio que é, no sentido mais estrito da palavra. E mito, pois agora terá chegado o momento crítico. Por séculos Deus guiou a natureza até chegar ao ponto de produzir criaturas que são capazes, se assim o desejarem, de ser retiradas diretamente da natureza, de se tornarem deuses e deusas. Será que se deixarão capturar? De certa forma, é como a crise do nascimento. Enquanto não ressuscitarmos, seguirmos a Cristo, continuaremos a ser parte da natureza, a estar no ventre da nossa grande mãe. Sua gravidez foi longa, sofrida e tensa, mas ela chegou ao seu clímax. O grande momento é chegado. Tudo está pronto. O médico está aqui. Será que o parto transcorrerá sem problemas? Mas é claro que é diferente de um nascimento comum em um sentido importante. Em um nascimento comum, o bebê não tem muita escolha, mas aqui tem. Eu me pergunto o que um bebê comum faria se tivesse o poder de escolher. Ele poderia preferir ficar no escurinho, quentinho e na segurança do ventre, pois com certeza acharia que o ventre era sinônimo de segurança, mas ele estaria redondamente enganado, pois se permanecesse lá, morreria. Foi sob essa perspectiva que a coisa aconteceu. O novo passo foi dado e está sendo dado. Os novos seres humanos já estão esboçados aqui e ali dispersos por toda a Terra. Alguns, como eu já disse, sequer são reconhecíveis, mas outros já o são. Deparamos-nos com eles volta e meia. Suas próprias vozes e suas faces são diferentes das nossas, são mais fortes, mais calmas, mais felizes, mais radiantes. Eles partem de onde a maioria de nós para, e são, como eu disse, reconhecíveis, mas você tem de saber pelo que procurar. Eles não serão muito semelhantes à ideia de pessoas religiosas, que você formou a partir de sua leitura genérica, e não chamam a atenção para si. Você tende a pensar que está sendo gentil com eles quando são eles que o estão sendo com você. Eles o amam mais do que os outros seres humanos o fazem, mas necessitam menos de você. Temos de superar o desejo de nos sentirmos requisitados, para algumas pessoas que se acham boazinhas, especialmente mulheres. Essa é a tentação mais difícil de resistir. Normalmente vai parecer que eles têm tempo de sobra, e você vai se perguntar de onde esse tempo vem. Quando tiver reconhecido o primeiro desses novos seres humanos, vai reconhecer o próximo com muito mais facilidade. E suspeito fortemente, mas como é que vou saber com certeza? Que eles reconhecem uns aos outros de forma imediata e infalível, apesar de toda e qualquer barreira de cor, sexo, classe, idade ou mesmo de credos. Dessa forma, ter sido santificado é mais parecido com entrar numa sociedade secreta. No mínimo, deve ser uma grande diversão. Mas você não deve imaginar que os novos seres humanos sejam todos iguais no sentido comum. Boa parte do que eu escrevi nesse último livro pode fazê-lo supor que era obrigatório que fosse assim. Tornar-se um novo ser humano significa perder o que agora chamamos de nós mesmos. Temos de sair de nós mesmos e entrar em Cristo. A vontade dele é de se tornar a nossa, e devemos pensar os pensamentos dele, devemos ter a mente de Cristo, conforme diz a Bíblia. E se Cristo é um só, e se dessa forma é para ele estar em nós todos, nós não deveríamos ser todos exatamente iguais? Certamente soa como se fosse esse o caso, mas na verdade não é assim. É difícil apresentar uma boa ilustração aqui, pois é claro que não há duas coisas relacionadas entre si da mesma forma que o Criador se relaciona com uma de suas criaturas, mas vou tentar apresentar duas ilustrações muito imperfeitas que podem dar uma pista da verdade. Imagine um conglomerado de pessoas que sempre viveu no escuro. Aí você vem e tenta descrever para elas o que é a luz. Você pode dizer-lhes que, se elas vierem à luz, essa mesma luz iria incidir sobre todas elas, e todas elas iriam retila, e assim, se tornar o que chamamos de visíveis. Não seria possível que elas imaginassem isso, visto que estavam recebendo a mesma luz, e por todos reagirem da mesma forma a ela. Isto é, todos estavam a retila. Será que todos se pareceriam? Na verdade, porém, você e eu sabemos que a luz vai, isso sim, revelar ou expor o quanto somos diferentes. Ou então, suponha que exista uma pessoa que jamais tenha provado sal dele um punhado para provar, e ele vai experimentar um gosto particularmente forte. Então, você diz a ele que em seu país as pessoas usam sal para temperar todos os tipos de alimentos. Não seria de esperar que ele respondesse. Nesse caso, suponho que todos os seus pratos tenham exatamente o mesmo gosto, porque o gosto desse negócio que você acabou de me dar é tão forte que vai acabar com o gosto de qualquer outra coisa. Mas você e eu sabemos que o efeito real do sal é exatamente o contrário. Então, longe de acabar com o gosto do ovo, da dobradinha e do repolho, na verdade ele se realça. Eles não mostram o seu real sabor enquanto você não acrescentar sal. É claro que, conforme eu alertei, essa não é uma ilustração realmente boa, porque você pode, no N das contas, acabar com todos os demais sabores exagerando no sal, mas não pode acabar com o gosto da personalidade humana exagerando na dose de Cristo. Estou tentando retratar da melhor maneira possível. É algo parecido que acontece na nossa relação com Cristo. Quanto mais abrimos mão de nós mesmos e deixamos Cristo assumir o controle, mais verdadeiramente nos tornamos nós mesmos. Há tanto dele que milhões e milhões de pequenos Cristos, todos diferentes entre si, seguirão não sendo suficientes para expressá-lo completamente. Foi ele que os fez a todos. Ele inventou como o autor inventa personagens num romance, todos os homens diferentes que você e eu fomos criados para ser. Nesse sentido, nosso verdadeiro está esperando completamente nele. Não adianta tentar ser eu mesmo sem ele. Quanto mais eu resisto a ele e tento viver independentemente dele, mais me deixo dominar pela minha própria hereditariedade, pela criação, pelo ambiente e pelos desejos naturais. Na verdade, o que eu chamei tão orgulhosamente de eu mesmo torna-se meramente o ponto de encontro para sequências de eventos aos quais dei início e que não consigo interromper. O que eu chamo de meus desejos se tornam meramente os desejos gerados pelo meu organismo físico ou por coisas que são injetadas em mim pelos pensamentos de outras pessoas ou mesmo sugeridas a mim por demônios. O que eu como, o que eu bebo e a qualidade do meu sono são os verdadeiros fatores que influenciam minha escolha de fazer amor com uma garota que está sentada na minha frente na cabine do trem. Considero essa decisão altamente pessoal e bem pensada, e é por isso me orgulho. É na propaganda que encontramos a verdadeira origem daquilo a que eu me RRO, como minhas próprias ideias políticas pessoais. Em meu estado natural, não sou tanto a pessoa que eu gosto de pensar que sou, e a maior parte daquilo que eu chamo de eu pode ser explicado de outra forma com muita facilidade. É só quando me volto para Cristo, só quando abro mão de mim mesmo para entregar-me à sua pessoa que começa a ter uma personalidade realmente minha. No começo, eu disse que há personalidades em Deus. Quero ir além dessa ramação. Não há personalidades reais em nenhum outro lugar. Enquanto você não tiver se entregado a ele, não será um eu verdadeiro. A igualdade é mais frequente entre os seres humanos mais naturais, não entre os que se entregaram a Cristo. Quão monotonamente iguais têm sido todos os grandes tiranos e conquistadores, quão gloriosamente diferentes todos os santos. Mas é preciso que haja uma entrega real do seu eu. Você deve jogá-lo fora.
Por assim dizer, às cegas. Cristo de fato vai lhe dar uma personalidade real, mas você precisa ir ao encontro dele para isso. Enquanto estiver preocupado com sua própria personalidade, você jamais caminhará na direção dele. O primeiríssimo passo é tentar esquecer tudo sobre o seu próprio eu, pois seu eu verdadeiro, novo, que é o de Cristo e também o seu precisamente porque é dele, não emergirá enquanto você estiver procurando por ele. Ele emergirá quando você estiver procurando por Cristo. Isso não lhe parece familiar? O mesmo princípio vale, como você deve saber, para as questões do dia a dia. Mesmo na vida social, você nunca passará uma boa impressão às outras pessoas enquanto estiver preocupado com o tipo de impressão que passará a elas. Ou então, na literatura e na arte, nenhuma pessoa que se preocupa com a originalidade jamais será original, ao passo que, se você simplesmente tentar falar a verdade, sem ligar a mínima para quantas vezes ela tenha sido dita anteriormente, irá, em 90% dos casos, se tornar original sem nunca ter notado. Esse princípio está impregnado em toda a vida. Abra mão do seu eu e vá encontrá-lo de verdade. Ponha sua vida a perder e acabará por salvá-la. Salvá-la. Submeta-se à morte, morte diária de suas ambições e de seus principais desejos, e também à morte de todo o seu corpo nunal. Submeta-se com cada brado do seu ser e acabará por encontrar a vida eterna. Não guarde nada para si. Nada de que você não tenha aberto mão de verdade será realmente seu. Nada em você que não tenha morrido será ressuscitado dos mortos. Se você buscar a si mesmo, só o que irá encontrar, no M das contas, é o ódio, a solidão, o desespero, a ira, a ruína e a decadência. Mas se você buscar a Cristo, acabará por encontrá-lo, e junto com ele, todas as demais coisas. Cristianismo. Puro e simples.